Estamos então com a bola a rolar no prolongamento. Vamos discutir os temas mais quentes da atualidade. Antes de mais, está desde já convidado a participar com a sua opinião acerca dos temas mais quentes, dos temas mais polémicos que iremos discutir. Portanto, tem aqui vários segmentos de perguntas. Uma delas tem a ver com uma entrevista de Jesus. Concorda com Jesus, dizendo que o Benfica quer correr com Luizão. Pode começar a votar nesta questão e é um dos temas que iremos daqui a pouco discutir. A Adriane deve continuar como capitão do Sporting. É outra das perguntas a um tema que será aqui abordado no prolongamento. Outro dos temas tem a ver com o Antero Henrique, que sai do Futebol Clube do Porto. Temos várias hipóteses de votações. Queremos que deixe a sua opinião sobre a saída do administrador da SAD do Futebol Clube do Porto. Iremos pôr esta votação tema a tema. Poderá ir até às plataformas da TV24 ou ao site da TV24 e começar a votar. Aliás, é uma votação que abrimos a meio da tarde. Daqui a pouco iremos também apresentar alguns dos resultados. Seguimos para um dos primeiros temas de discussão que tem a ver com o mercado, com o fecho de mercado. Teremos o Pedro Sousa para nos fazer o balanço, mas antes de mais, Pedro, boa noite. Rapidamente, e numa breve aproximação ao tema, para um plano geral da discussão, qual foi o clube que melhor esteve neste campeonato do mercado, neste campeonato das transferências? Eu creio que foi o Sport Lisboa e o Benfica, porque o Benfica, o que queria contratar, contratou, não teve nenhuma tentativa de contratação falhada, começou a planificar esta época há longos meses, à cabeça logo a contratação de Franco Servi e de Carrilho. Foram dois jogadores que claramente creio que irão fazer a diferença. Conseguiu fechar Mitroglou, que era um jogador emprestado, e conseguiu também contratar. Depois, eu creio que o Benfica apostou muito na juventude e foi contratar jogadores que creio que fazem um plantel melhor. Além do Benfica ter conseguido contratar todos os jogadores que pretendia contratar, destaca-se também, volto a dizer, a juventude das apostas que foram feitas, e acho que fechou o dia do mercado a provar que o Benfica não foi aquele sufoco. Aliás, curiosamente, no dia em que fechou o mercado, o treinador do Benfica estava no mais prestigiado encontro de treinadores, fórum de treinadores da UEFA. Portanto, veja a forma calma como tudo foi tratado, coroado com a cereja, como se costuma dizer, no topo do bolo, a contratação de Rafa. Era o jogador que todos pretendiam. Acho que o Benfica esteve muito bem e creio que vamos ter um campeonato muito competitivo. O Futebol Clube do Porto e Sporting também se reforçaram muito bem. Provavelmente vamos ter o campeonato mais competitivo dos últimos anos. Zé, boa noite. O Sporting, no Campeonato das Contas, fica à frente, foi vendedor, e de que maneira, neste defeso. Ganha este Campeonato das Transferências. Às vezes os números não são tudo, não é? Mas... Bom, antes de falar nisso, eu tenho que falar de algo que se passou na semana passada. E pronto, aqui o Manuel Serrão, aos gritos, numa tentativa de me intimidar, chama-me palhaço. E a propósito de palhaços, eu trago aqui uma coisa para dar a todos, que é da Associação Operação Nariz Vermelho. Okay. Os doutores palhaços têm aqui um nariz para o Manuel Serrão, um nariz assim, um nariz aqui para o Manuel Serrão e outro, se conseguissem pôr, eu não tenho problemas em pôr. Não tenho problemas em pôr. É uma grande causa. É verdade. Pronto. Era isto, foi graças ao Manuel Serrão. É uma grande atividade. Eu não consigo abrir o meu. Eu posso dizer que o Manuel Serrão... É pena não ver em verde. Verde só tinha um problema. Em verde só tinha um problema. Não consigo abrir o meu, mas deve ser por ser o do Benfica, já deve vir viciado. Em verde só tinha um problema. Ficávamos com parte do cenário no nariz. Trabalhamos então é por isso. A Pina tem prática a abrir a caixa. Graças o Manuel Serrão teve um ataque, um mal craseado, ou seja, uma mistura de um mal criado com aziado. É um mal craseado. E pronto, fez-me lembrar da Operação Nariz Vermelho, que é uma bela operação, uma bela operação como crianças que estão hospitalizadas. Portanto, acabou aqui em relação aos doutores palhaços. O Manuel Serrão pensou que era muito corajoso chamar-me palhaço, mas ele sabe que o Miguel Sousa Tavares, há uns anos, tentou ofender o presidente Cavaco Silva, chama-lhe de palhaço, e aquilo não deu nada em tribunal. Por isso é que ele chama de palhaço a toda a gente. Portanto, esclarecendo isto do palhaço,
E mais uma vez, só para rematar o que se passou a semana passada, consta que a TV até fez aqui uma promoção, como o Manuel Serrão, chamar-me palhaço. Portanto, eu posso dizer, a semana passada, que o Presidente, há uns anos, o Presidente do Manuel Serrão, que ele apoia e defende as ideias, diz que quem fala de arbitragem é burro. Portanto, a semana passada, o Manuel Serrão fez aqui papel de burro, segundo Pinto da Costa. Segundo Pinto da Costa. Pronto, é isso que eu quero referir aqui. E, em relação, só para finalizar este caso, eu fiquei surpreendido, mas depois lembrei-me que Manuel Serrão é sócio do Benfica. E eu agora percebi o ódio ao Jorge Jesus, o ódio a tudo o que é do Sporting, aquele inflamar contra as arbitragens. Aquele é sócio do Benfica. E nós já sabemos, uma vez sócio do Benfica, sempre sócio do Benfica. Uma vez lampião, sempre lampião. Aquilo é uma coisa que fica na pele e há umas recidivas. E aconteceu. Pronto, o Manuel Serrão. E pronto, seguindo em frente. Portanto, é contratações, não é? Promete. Eu vou ter que voltar aqui ao assunto. Claro. A seguir, não há problema. Hoje, agora, assim, é que no início do programa temos sempre um fantástico, temos sempre muito tempo. Isto é no fim é que é uma chatice. Agora é sempre eu acho que uma vez que o Pina pôs este assunto aqui, se calhar é melhor antes, se ele começar a falar de outras coisas, repetir aqui. Pronto. Portanto, eu gostava aqui de dizer, antes de mais nada, posso falar? Dizer que não retiro uma vírgula. O Pina, no programa da semana passada, foi um palhaço. E, portanto, eu repito, o Pina foi um palhaço no que disse. Porque alguém que defende que aquelas imagens que toda a gente viu, e aliás foi isso que senti durante a semana toda, é falta quase do jogador do Porto e não do jogador do Sporting, é um palhaço. Portanto, não é nenhum insulto, como ele, aliás, já reconheceu, porque até o Presidente da República já não se pode consultar falando num palhaço. Quer dizer, quando muito pode ser um insulto para os palhaços, porque nem todos são assim. Portanto, eu não retiro uma vírgula ao que digo. Evidentemente que quando o Pina está no Algarve, também achei vergonhoso estar no Algarve depois de um Sporting de Porto. É uma falta de respeito, acho eu. Mas pronto, isso ele é que sabe. E a TVI também. Porquê? Mas é diferente estar a discutir aqui ou estar a discutir fora. E eu nunca iria entrar de fora, depois de um... Isso é que é respeito. Se estamos aqui, um clube, há um derby, eu não ia estar... O meu amigo foi posto, como é evidente, em condições inferiores. Quando se entra de fora, as condições são inferiores. Portanto, o meu amigo, e depois a gente tem que falar mais alto, porque o meu amigo não eram em condições inferiores, mas não interessa. Porque começaram a falar por cima de mim, sabendo que há uma década e lá muito mais. E outra coisa que nunca faria era entrar dentro de um espaço de um clube. Se o meu amigo não é funcionário do clube, foi entrar dentro de uma equipe, de um espaço que era do Sporting de Portugal, quando isso aqui é um programa de adeptos, não é um programa dos clubes. Eu não estou aqui mandatado pelo Porto, nem o Porto tem nada a ver com o que eu faço aqui. Mas o núcleo sportinguista não é é de adeptos do Sporting. Estou a criticar, não, o que eu saiba é oficial. Faz parte da estrutura do Sporting de Portugal. Portanto, eu estou a criticar, eu nunca faria isso. Eu nunca entraria, por muito respeito que tenho muito. Aliás, até sou padrinho da delegação do Futebol de Porto da Trofa, com muita honra, mas nunca entraria num programa destes como adepto, do meio rodeado de adeptos daqueles. Com o cartaz a falar em azia, a falar não sei o quê, nunca faria isso. Portanto, se estamos a falar outra vez do programa passado, também deixo que isso pode fazer. E em relação ao palhaço, não retiro uma vírgula. O meu amigo foi um palhaço. E repito aqui, com todas as letras. Portanto, não tem nada a tirar. E esse do Benfica, essa é uma história estafadíssima. Não sou sócio nenhum do Benfica, o meu amigo é um mentiroso. Portanto, além de Aldrabão, mentiroso. Não, uma vez sócio, sempre sócio. Já foi. Fui sócio correspondente. Já aqui falámos disso 20 vezes. Eu sei, eu conheço. Quando eu andava a estar aqui em Lisboa. E, portanto, vir com isso até mostra a sua desonestidade intelectual. Qual honestidade? O meu amigo é realmente um palhaço. Eu estou a dizer que alguma vez eu me iria inscrever no Sport Lisboa Benfica. Eu ter uma ficha na Secretaria da Luz. Isso para mim era uma mancha que eu levaria para o túmulo. Pronto, isso é como o amigo pensa. Isso é uma mancha que eu levaria para o túmulo. Mas José de Pina, entrar numa secretaria. Eu quero me inscrever sócio do Benfica. Para poupar meio dúzia de questões. O meu amigo não tem nunca nada a dizer. Na sua vida foi sempre impecável. E nunca fez nada. E sempre pôde fazer o que quis. Pôde ir ao futebol. E eu gostava de o ter visto a ter que estudar para longe. Mas porquê que não estou? A ter que estudar para longe, a gostar de futebol. O problema é que o meu amigo não gosta de futebol. Mas que o futebol há pouco tempo. Quando veio este programa, como aliás o Pedro Guerra já disse que é verdade. Embora ele diga-me todas as neiras, essa é verdade. O meu amigo percebe nada de futebol, nem gosta de futebol e descobriu o futebol, agora veio para o programa. Portanto, na manhã hora com essas histórias. Se gostasse de futebol, como eu gostava aos 16 anos... Gamebox dourada dentro do estádio, eu já tinha lugar no estádio anterior. Gamebox, só que com 17 anos havia Gamebox, saiava lá. Se o meu amigo gostasse de futebol, como eu gostava aos 17 anos, foi quando vim para Lisboa, aos 17 anos, e se arranjasse uma forma de ir a futebol, nomeadamente o seu clube, que jogava lá,
E eu aqui já expliquei isso. O Porto, naquela altura, era completamente diferente das relações. O Porto fez um jogo para as competições europeias no Estado da Luz, com o Fernando Martins a presidente. Era completamente diferente. O amigo está aqui a querer enganar as pessoas. É um aldrabão. Está farto de saber que não há ligação nenhuma. Portanto, o amigo, além de palhaço, é aldrabão. É isso que eu tenho a dizer. Eu aldrabão nada. Eu estou a dizer que... O amigo é um aldrabão, além de palhaço, é um aldrabão. Uma vez quando somos... O amigo é um palhaço e é um aldrabão. Uma vez lampião, lampião sempre. A verdade é esta. A verdade é esta. Que o Manel é que, para analisar um lance, começou logo a dizer, ainda antes de saber a minha resposta, já me deve dizer, diz lá meu palhaço, diz lá meu palhaço. Isso é que é má fé. Eu não sabia a minha opinião. E aliás, há mais gente que tem a mesma opinião do que eu. Ainda bem, está a perceber? Está a perceber? Muita opinião tem. Só aquele lance do Coates. Toda a gente, aliás, toda a gente mas é assim que se analisa lances. Toda a gente achou isso. É assim que se analisa lances. Agora vai-me falar aí, o amigo devia ter vergonha de dizer que naquele lance é o jogador de Porto que faz falta. Mas quem é que disse que é o jogador de Porto faz falta? Disse o meu amigo aqui? Não, disse que era um choque. Disse que era um choque normal. Não, disse aqui que até o jogador de Porto não pode saltar daquela maneira. Não pode saltar, não. Sim, disse aqui, vai ver as imagens. Tentou. O meu amigo foi de uma desonestidade intelectual que nunca mais se limpa. Nunca mais estava a falar de manchas. Mas é isso. É ver aquelas imagens. Há mais pessoas com pois é, isso não é o único, sem mais gente. Nunca mais ninguém se livra. Mas para falar em quem percebe ou não de futebol, diga-me uma coisa. Você no programa passado comparou o lance do Bryan Ruiz, que é um atacante que acaba de se virar e recebe uma bola inesperada da cabeça de um defesa, comparar isso com os defesas que metem a bola, que metem os braços atrás das costas quando um avançado vai centrar, está a comparar um lance com outro. Isso é de uma pessoa que não percebe nada de futebol. Comparar esses dois lances. O meu amigo não percebe nada da geografia do corpo humano. Agora veio invocar a questão de não aumentar o volume do corpo humano. E veio achar... É fazer isto, é fazer este abraço. O Bryan Ruiz estava com os braços na posição normal. Aumenta o volume do corpo, porque os braços não entram para o corpo. Os braços não entram para o corpo. O espaço. Porquê? Pina, vale a mesma coisa. Vê se tens um segundo de inteligência. Porquê é que os defesas escondem os braços atrás do corpo? Porquê? Por causa, exatamente, porque os braços, se aumentarem o volume do corpo, dá penalti. É óbvio. Eles fazem isso quando veem que o avançado vai centrar. Os defesas não andam assim o jogo todo. Mas se for igual... Felizmente está a ser visto pelo país todo e estão a perceber o que é que o Manuel Serrão está a dizer. Os defesas andam assim. Como diz o Jorge Jesus na entrevista, são os pinguins agora. Os jogadores são os pinguins. O meu amigo tem falado com as pessoas na rua. O Manuel Serrão, não tem falado com as pessoas na rua. Experimenta saltar com os braços juntos, ver o que é que salta. A questão não é essa, a questão é assim. A partir do momento em que se diz que o aumento do volume do corpo, os braços não podem entrar no corpo, porque dá penalti. É porque os jogadores põem voltar as costas. É por isso é fácil de perceber. E, portanto... Mas os jogadores são as defesas, os avançados não andam com os braços atrás das costas. Mas o corpo dos defesas... Você sabe que é uma bola inesperada. Desculpe, mas sabe que é uma bola inesperada. Há diferença entre o corpo dos avançados... Se as bolas inesperadas contarem, então os jogadores passam o tempo todo amarrados com os braços atrás. Então não, é falta. Isso vem nas leis, bola inesperada, o termo até que se utiliza, bola inesperada, é o que vem nas leis. Portanto, eu estou a citar precisamente o que vem nas leis. Portanto, o que eu acho engraçado é que a semana passada não se falou aos 10 minutos e meio de uma agressão do Coro ao nosso Slimani e uma cotovelada, não se falou aos 21 minutos e 30. Não! Não falou disso. Não falei. Onde é que estavam as imagens? Não falava, onde é que se falou? 21 minutos e 30. William recupera uma bola e o André deixa-se cair para trás e corta o contra-ataque. Agora é que veio com uma semana depois falar. Mas qual não estava preparado? Traga as imagens. Não está preparado. Traga os freios. Aliás, o alinhamento do programa da semana passada foi o alinhamento do Porto. Foi o alinhamento do Porto. Está a perceber? Foi o alinhamento do Porto. Foi aquilo que saiu nos sites do Porto. Está bem. E aos 61 minutos e 15, o André entra de sola ao William, nada. Isso também eu não vi. Tal como na outra semana não vi duas faltas do Nelson Semedo. Zé Pina, agora é uma parte que já me toca. Agora já toca. Contra o segundo, aos 16 minutos, uma entrada aos 16 minutos. Enquanto é uma conversa de amigos, eu admito. Agora, quando embardarmos aqui, não, Zé Pina, é assim. Uma conversa de amigos, eu percebo a discussão do futebol, que é assim que se discute futebol às vezes. Não tem mal nenhum. Agora, a partir do momento que tu julgas aqui, de alguma forma, alguma desonestidade de alinhamento,
isso já não te admito. Estás-me a desculpar. Não admito. Eu também não admito muita coisa neste programa, Sousa Martins. Não, desculpa, tu estás a pôr em causa. Desculpa, então estou como o Manel. Então estou como o Manel. Se tivesse apresentado esses casos no último programa. Não há imagens. Mas alguma vez. Se não tivesse imagens, a gente arranjava as imagens. Vai-se embora, vai fugir. Mas olha uma coisa. É que está com ar disso. Está a mandar essas bocas. Eu não fujo. Dá a ideia que ia sair daqui, se embora e tal. Como nós, Não há nenhum alinhamento que foi feito neste programa a favor ou contra Benfica, Sporting ou Porto. Em nenhum momento. Tem ordens para ir embora para assistir, não? Não tenho ordens nenhuma. Não é que está com aquela conversa para se ir embora. Agora, o que eu sei, eu venho para aqui todas as semanas, penso, todas as semanas, passada não veio. Confiamos. Nelson, já fizeste programas aí fora também. Nunca assinou o Benfica Porto, nem o Porto Sporting, nunca. Não foi possibilidade, estava com os meus filhos. Pronto, fez mal. Não, amigo, está bem, mas eu tenho evidência de criticar. Aliás, e eu resolvi aparecer estar aqui. Porque se eu não fizesse o programa, diziam que eu não fazia o programa. Portanto, eu optei por, olha, antes que me digam que eu não faço, eu vou fazer o programa. E foi a melhor maneira de fazer o programa. O Nuno Santo André foi uma boa opção. Agora, foi a minha opção. Pronto, mas o critico eu acho mal. Pronto, ninguém quer que eu diga. Meu amigo, acha isso, eu acho mal. Acha bem, eu acho mal. Agora, não posso achar mal. Pode achar mal. Acho mal. Acho que para mim cometeu um erro de casting. Terrível. Pronto, é a sua opinião. É a minha opinião. Pronto. Eu felizmente consigo arranjar núcleos em vários sítios. O Porto tem mais dificuldades. Tem mais dificuldade em arranjar-se ali na coisa. O Porto não tem. Portanto, o que eu digo, nenhum de nós sabe o alinhamento. Eu não sei que lances é que vão aparecer. Mas se quiseres, podes-me telefonar, não tenho nenhum problema. Exato. E pode ir Desculpa lá que diga. Podes-me telefonar. Então eu posso dizer, Sousa Martins, põe aquele ao 10 minutos e 30 com o Corona, já junta a linha lateral. Não vejo qualquer problema nisso. Mas cotovelada no Slimane. Ok, então mas pronto, se tiveres algum problema nisso, eu pensei que esse lance não aparecesse, tudo bem. Mas foi lamentável, falou. O programa passado não teres referenciado que nós temos. Temos a possibilidade também de ir buscar. Não é por aí. Ok, bom. Só isso, é só que eu fico. Não, mas fico muito bem claro. É que às vezes, depois, como o futebol se discute com paixão, de repente parece que a edição neste programa tem alguma coisa contra o Sporting, mas não tem. Ok. Pronto, é só porque fique bem claro que nem contra o Sporting, nem a favor do Benfica, nem contra o Porto, nem coisa que o valha. Eu acho que. Se falhamos algumas vezes, falhamos. Tudo bem, também já mas falhamos muitas vezes. Eu lembro até acho que o único presidente que esteve aqui, pelo menos desde que eu cá estou, foi do Sporting. Por exemplo. E com muito gosto. Ainda não estava cá, por exemplo. E teria o presidente do Sporting aqui mais vezes. Eu me lembro, o único presidente que esteve foi do Sporting. Posso fazer a minha observação? Em relação ao mercado. Sendo que, Zé, eu também estou à vontade com as tuas críticas. Nenhum problema com as tuas críticas. Eu apenas estava só a esclarecer. Estou à vontade, tanto estou à vontade. Ainda bem. Agora, esta primeira pergunta. O Adriano deve voltar a ser capitão. Porquê é que não fazem uma pergunta? O Luizão tem condições para ser capitão do Benfica? Sim, mas tem esta pergunta. Não, mas isto podia ser pergunta para casa. Quer ser editor. Também podia ser pergunta para claro que podia, podíamos fazer 30... Candidatar a editora da TVI. Só fazer uma observação. Não, claro que podia ser, mas podia ser. Zé Pina, posso fazer uma observação? Mas o Luizão deu uma entrevista a pedir para sair, para ir embora? Eu acho que não. Não. Pois, a gente sabe o que é que já saiu. A gente sabe o que é que já saiu sobre o Luizão. Não é comparável. O seu capitão... O agente, o Luizão, já veio dar hoje uma entrevista ao Jornal do Jogo. O agente... A dizer... O agente... Mas acha que é a mesma coisa que o próprio o Pedro Guerra já trouxe. O agente, o pai do João Mário, o pai não sei o quê. Não, mas isto é extraordinário. Mas alguém ouviu o Luizão dizer alguma coisa que quer-me ir embora do Benfica? Pelo contrário. Não, ele já fez alguns vídeos a dizer que estava farto finalmente. Não, farto das notícias a dizer que o queriam pôr fora... Zé Pina, não achas estranho, não querendo aqui atalhar a caminho, não sejam à vontade, estranho que a notícia sobre o Luizão tenha saído sempre no mesmo jornal e percebeu-se hoje quem é que plantou a notícia? Foi o empresário do jogador. Que vamos lá ver uma coisa. Vamos esquecer. Jogador. Portanto, sim. O jogador... Vamos esquecer. Não tem nada a ver com o empresário do jogador faz o quê? Defende os seus interesses. Provavelmente... Poderia estar a ser pensado uma operação... Então, se está tudo bem, porque é que o empresário do jogador veio defender os interesses do Luizão? Deixe-me lá acabar. Só deixe-me só acabar. Provavelmente o empresário do jogador que defende os seus interesses e do seu cliente, entre aspas, não é? Do seu representado, provavelmente estavam em curso uma operação em que ele se calhar não ia ganhar nada e, portanto, é natural que ele estivesse nervoso. Mas isso é um problema do agente. Ouviu alguém do Benfica comentar a questão do Luizão? Ouviu o Luizão dar uma entrevista... por sinal, ou também ao jogo, a dizer que se queria ir embora porque já tinha dado tudo ao Benfica e que chegou à altura de partir? Viu o pai do Luizão vir falar a dizer que havia falta de verdade e falta de não cumprir a palavra? Eu não vi nada disso. O que eu vi foi o ainda capitão do Sporting, vamos ver quanto tempo dura, o ainda capitão do Sporting, porque depois da entrevista que hoje é publicada no Record, não sei quando é que foi dada, se foi sábado, se foi sexta, se foi quinta, não sei. Mas aquilo que hoje assistimos no Record, quando Jorge Jesus compara Luizão com Adrian, eu acho que Adrian não tem condições para ser mais capitão do Sporting. Porque ele próprio, ao fazer a definição de um e do outro,
quase que chega a acusar o Adrian de que falta-lhe muita coisa ainda, falta-lhe qualquer coisa que eu não vou dizer aqui para não ser deselegante. Mas a verdade é que o Zé Pina não pode ser comparável, como concordará. Eu tenho a certeza que o Zé Pina, enquanto sócio do Sporting, não precisa de mostrar os cartões, que eu tenho a certeza que você sofre pelo Sporting, não gostou da entrevista do Adrian, se sentiu traído. Tenho a certeza que se sentiu traído. Estamos a falar do capitão do Sporting, o Zé Pina, não estamos a falar de um jogador que chegou há 2 semanas. E você gostou do vídeo do Instagram do Luizão? Gostei. Gostou? Sabe o que é aquele vídeo? É dúbio. Não, não é não. Dúbio. Eu posso explicar o vídeo. Bem, eu não falei com o Luizão, mas eu conheço o Luizão. Mas eu não falei com ele. Você conhece toda a gente. Você diz, eu conheço o Luizão. Eu não conheço toda a gente. Eu conheço o Adrian. Eu conheço não sei o quê. Eu conheço toda a gente. Pina, se calhar eu tenho uma facilidade de relacionamento que você não tem. Você não conhece ninguém. Se calhar você vive fechado em casa. Se calhar você vive fechado em casa. Eu não vivo. Pronto. O que o Luizão veio explicar, porque hoje em dia há uma realidade que o Zé Pina conhece melhor do que eu, que são as redes sociais, foi a quantidade de intriga e de contra-informação e de, muitas vezes, de ordinarice que circula nas redes sociais dizendo isto e aquilo do Luizão. E o Luizão sentiu-se farto, como sabe, os jogadores usam muito. As redes sociais devem Os jogadores usam muito as redes sociais. Também, não é? Porque há aí blogs do Benfica que também... Sim, mas isso na entrevista, desculpa interromper, na entrevista de Jesus, ele também é claro, dizendo que nunca pensei tirar-lhe a braçadeira, portanto, ao Adrian, não é por este tipo de motivos que um jogador meu deixa de ser capitão. Também tem aqui a aplicação de um voto de confiança ao jogador. Não, isso é verdade, mas há Jorge Jesus, dá uma no cravo, outra na ferradura, como ele gosta sempre de fazer. Portanto, dizendo que o Adrian tinha que querer crescer ainda um pouco mais como... Genuíno. Jorge Jesus... É muito genuíno, é muito genuíno. E ele, nas entrevistas, ele diz o que pensa. E isso é uma coisa que eu já disse aqui várias vezes. Pode-se ou não gostar do estilo, mas ele não é dissimulado. E as entrevistas... Zé Pina, posso citar? Depois de falar de Luizão, que elogia, também só faltava que o Jorge Jesus não elogiasse o Luizão, foi dos poucos jogadores que ele não correu, porque ele correu vários jogadores do Benfica. O Adrian é um bom capitão, mas ainda tem muito a aprender para ser um capitão a 100% em defesa do que são os interesses da equipa. Isto aqui, eu acho que depois desta frase o Adrian não tem mais condições. Página 3 da entrevista hoje, segunda-feira, 5 de setembro de 2016. Mas, ó Sousa Martins, deixa-me só dizer uma coisa. É que eu li esta entrevista e senti-me um pouco... Olha, é ter razão antes de tempo. Lembra-se há um ano, eu disse aqui, que Jorge Jesus, numa entrevista, precisamente que eu tenho aqui, deu ao mesmo jornal e aos mesmos jornalistas, terá dito que a estrutura do Sporting não era igual à do Benfica, mas não disse na entrevista. Terá desabafado que ele andava a dizer em todo lado. Os jornalistas do Record ficaram muito ofendidos com o que eu tinha dito aqui. Pois é extraordinário que, passado um ano, Jorge Jesus vem dizer que pensou demitir-se passado um mês. Ou seja, eu tinha razão. Isto ter razão antes de tempo é mesmo sempre muito complicado. Eu sei. Passa-se as passas do Algarve. Tem que se andar as calças do Algarve. Você voltou atrás e pediu desculpa aos jornalistas do Record. Não, porque os jornalistas disseram que eu teria dito que... Os jornalistas é que andaram a dizer. Portanto, houve ali uma questão de linguagem. E eu, ouça, Sousa Martins, eu não quero confusões com ninguém. Eu posso não ter sido muito preciso nas palavras, mas a verdade é que eu tinha na razão com aquilo que disse. E volto a dizer, para mim a questão central da entrevista, eu acho que a entrevista tem uma mentira que é uma mentira gorda. É uma mentira clara. Eu sei que Jorge Jesus ameaçou demitir-se se Adrian saísse. E ele diz que é mentira, tal como tenta dar a entender que se dá bem com o Presidente, é sabido. Quem conhece o Sporting sabe que as relações entre os dois é fachada. É fachada. É mentira. Eu sei, não há problema nenhum dentro do Sporting. Em relação ao Adrian, é mentira. Isto que ele diz. Mentiu em relação ao Slimani, mentiu em relação à história do João Mário. Slimani não saiu. Saiu ou não saiu? Slimani saiu. Não saiu? Sabe que ele foi vendido ou não? Problemas que não tinha sido o Otávio e que o Otávio tinha ameaçado sair e que o Otávio só não saiu por não sei o quê. O Manuel Serrão muito bem disse aqui, pá, se eu conheço o Otávio tinha saído logo embora. E pelo que se conhece do Otávio Zé já não Pina, estaria. O Adrian é um bom capitão. Você lança mentiras atrás de mentiras. Não é nada. E depois vai afinando conforme as coisas se passam. Diga-me, como é que Mas um dia você irá ser desmentido publicamente. Exatamente. Já essa história do Record é a mesma Deus me julgará um dia. O Adrian... Mas é assim não... Zé Pina, como é que interpreta esta frase? Não interpreta. O Adrian é um bom capitão, mas ainda tem muito a aprender para ser um capitão 100% em defesa. Há quanto tempo é que o Adrian é capitão? Sabe quem é que retirou a braçadeira de capitão ao antigo capitão? Sabe quem foi? Há quanto tempo é que é o Adrian? Lembra-se quem é que retirou? Quem era o capitão do Sporting? Lembra-se? Eu sei quem era o capitão. Era Rui Patrício. Porquê que lhe retiraram a braçadeira?
A questão do guarda-redes. Vítor Damas não foi capitão do Sporting muito. E então, isso é um entendimento. E qual é o problema? É um ato que não faz qualquer sentido. E afinal, Jorge Jesus tinha razão. Jorge Jesus... Entregou a abraçadeira, diz ele, a não ser que ele não se leve a sério. Ele diz que entregou a alguém que, para aprender a ser capitão a 100% em defesa do que são os interesses da equipa, tem muito a aprender. Esta frase é fatal para o direito. Você acha que os sócios gostaram disto? Você não se sentiu traído? Fatal é os problemas que se adivinham entre Rui Vitória e o presidente Filipe Vieira e o Luizão. Problemas? É óbvio. Mas quais problemas? É óbvio, mas agora inventou-se uma saída do Luizão. Alguém inventou. Olha, o Luizão vai para o Wolverhampton. Alguém inventou isto. Obviamente o Luizão... Alguém inventou. Alguém inventou. Obviamente ninguém inventou. Foi verdade. Só que passaram-se coisas. Vieram cá para fora. O Luizão não gostou. O Rui Vitória fala com o Luizão. Tem calma. Mas diga lá que coisa, aliás, a semana passada eu falei nisso. Coisas é que se tu ficares, diz o Rui Vitória, se tu ficares, eu conto contigo. Se tu ficares, quando se diz se tu ficares, é porque há hipótese dele sair. Portanto, isto é uma coisa muito mal amanhada. E agora veio o agente Luizão dizer que o Luizão foi maltratado e que tentaram pôr o Luizão fora. Aliás, o Talisca já vem na mesma conversa. O Talisca disse, puseram-me fora do Benfica, mandaram-me para a Turquia, queriam que eu fosse para o Wolverhampton, quiseram-me ver fora daqui. Também, outro, o Benítez, a tal grande aquisição que vinha aí, que deu um jogador que dizem que foi desviado do Sporting, que está emprestado ao Braga. Mas, Zé, diga-me lá quem isto é que no Benfica não se passa nada, está tudo bem no Benfica. Tudo certinho no Benfica. Não está tudo certinho. Quem é que quis o Luizão fora do Benfica? Diga lá, sabe? Diga lá, quem é que quis? O Célio já disse aqui há 15 dias que eu, em termos de gestão, eu percebo, em termos de gestão financeira e desportiva, eu percebo que a direção de uma SAD tente aliviar a carga salarial para um jogador que está em decadência. Lamento, Luizão, grande jogador, mas já não dá. Tem 36 anos, não dá mais, já chega. Já que sabe tanto do Benfica. E o Luizão tinha a expectativa de continuar mais 2 anos. E quis, eu vou para o Wolverhampton, mas pagam mais um ordenado e tal. E quis prolongar a carreira, está certo. Mas diga isto lá... passou-se. Agora, vocês tentam negar isto desesperadamente. Não nada desesperadamente, não. E hoje apareceu... É um empresário. É um empresário. Interessado. Tanto que você acusava... é o empresário do Slimani. É o empresário do João Mário. É o empresário do Adriano. Agora, quando é um empresário dos jogadores do Benfica, é um empresário. Que defende os interesses dele, como é evidente. Pois, mas no Sporting já não é. No Benfica é que defende os interesses dele. Zé Pina, diga uma coisa, já que sabe tanto sobre o Benfica... Houve uma conjugação cósmica e toda a gente... o Luizão vai sair. Mas diga lá quem. Foi uma coisa cósmica. Mas diga lá quem. Apareceu. Diga lá, não acha estranho o empresário não ter identificado? O jornalista faz-lhe a pergunta, mas quem? E ele não diz quem. Diz que é assado. Mas quem? Sabe quem é que era o Luizão fora do Benfica? Diga lá. Se sabe, diga. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Aliás, o vosso súbito amor pelo Luizão a mim intriga-me. Aliás, o Luizão foi apenas um dos episódios do fraco mercado que o Benfica fez. O Benfica queria vender uma série de jogadores. Então a gente já vai ver aqui. Ora bem, Manel, sobre... Eu tenho aqui uma entrevista do Luizão, dado curiosamente ao Record. No dia 26 de setembro, ele foi considerado a personalidade para o Record. Acredito que o tri ainda é possível e o Luizão tinha razão e foi possível. E a determinada altura, no interior, ele diz... Isso é o ano passado. O ano passado. Não, mas isto é relevante. Luís Filipe Vieira é o responsável de nunca ter saído. E quando o jornalista do jogo, que eu não me lembro agora do nome, pergunta ao empresário do Luizão, que mais uma vez está a defender os seus interesses, mas quem é que quis despachar o Luizão? Ele não diz quem. Não é intrigante isto? Quer dizer, o presidente Luís Filipe Vieira, toda a gente sabe, para o bem e para o mal, goste ou não do estilo, é ele quem manda no Benfica, quem tem o dossiê das contratações da Sport Lisboa Benfica Futebol SAD, ele é o presidente do Conselho de Administração. O próprio jogador diz que Luís Filipe Vieira é o responsável de nunca ter saído. Agora, subitamente, queria que saísse. Isto faz algum sentido? Porque, Sousa Martins, as pessoas estão-se a esquecer aqui de um lado. Com o Luizão, as pessoas estão-se aqui a esquecer de um lado. Espera aí, Zé Pina, já digo. As pessoas estão-se aqui a esquecer... que tinha clubes para sair. As pessoas estão-se aqui a esquecer de um lado. É que não se lembra disso? Vieira e Luizão são... Quantas vezes o Luizão tentou sair? Luís Filipe Vieira e Luizão estão ao mesmo tempo no Benfica praticamente. E os 17 títulos que um tem, o outro tem. Acha que faz sentido agora, de repente, e nós sabemos a relação que existe entre o Presidente e o Luizão, que é uma relação muito mais do que uma relação laboral, é uma relação até afetiva, e sei do que estou a falar, acha que o Presidente
alguma vez lhe passaria pela cabeça destratar o Luizão e despachá-lo como não se faz e como, infelizmente, o anterior treinador do Benfica, eu lembro-me de ter despedido um jogador na televisão. O guarda-redes Quim, acabado de ser campeão nacional, foi despedido numa entrevista em direto na televisão. É que as pessoas estão aqui a confundir os planos. E este súbito amor, este súbito interesse do atual treinador do Sporting por Luizão é de uma hipocrisia sem fim. Bem, recordo há que muitas pode maneiras de votar convidar alguém a nas sair. nossas perguntas, pode deixar a sua opinião nas perguntas que estão nas plataformas da TV24, nomeadamente no site. Concorda com Jesus, quando ele diz que Benfica quer correr com o Luizão. A Adriano deve continuar como capitão do Sporting. E a terceira pergunta, Antero Henrique sai do Futebol Clube do Porto. Há pouco íamos fazer o balanço do mercado, já o vamos fazer. Manel, já que abordamos aqui o tema Luizão, achas que, e depois voltaremos com maior profundidade, achas que o Benfica queria mesmo correr com o Luizão? Pois, eu não sei se queria correr com o Luizão, mas que deixou que cá fora se criasse essa imagem, deixou. Mas o correr com o Luizão, teoricamente, tinha aqui um reforçado para o Luizão, que é um contrato para 2 anos, no Wolverhampton, teoricamente, em termos financeiros, se calhar não seria tão mal para o Luizão. E a verdade é que o Luizão só aparece mais tarde a falar, a dar a ideia de algum desconforto. Porque quando foram as primeiras notícias, não vi nada do Luizão contra isso. Quer dizer, digamos, a afastar-se dessa ideia. Portanto, eu não sei se foi Benfica a correr com o Luizão, se foi Benfica e Luizão em conjunto a tentar encontrar uma saída airosa para o facto que isso é que é indesmentível, que é que o Luizão, ficando no clube, dificilmente vai ser titular. E o Luizão, sem ser titular, é mau para o Luizão e é mau para o Benfica. Manel, como é que eu estou sabe? convencido. Manel, como é que sabe? Mas agora eu deixei falar sem dizer nada. Manel, agora precisava mesmo falar. Manel, é que ele começou a época a titular. Supertaça a titular. Primeiro jogo da primeira Já jornada. contra argumentos, deixa ouvir o Não, é só Manel. para dizer. Como é que o Manel diz que ele não vai ser titular? Não, Manel, eu não sei. Manel. Eu acho que ele foi titular até se lesionar. Deixa só Não, argumentar o estava só a dar Manel esta chega. e vais à tua contra-argumentação. Martim, desconto no meu tempo, estava só a dar esta chega ao Manel. Nada. Eu vou voltar a falar, se aquele senhor me interrompe, eu não falo mais sobre o assunto, falo de outras coisas. Assim. Não, mas vamos A lá. questão do Luizão é a seguinte, e vou repetir. É por isso que é mau, porque eu tenho que repetir. O Luizão não ouvi dizer nada com as primeiras notícias aqui para o Wolverhampton. E na altura, o que eu achei e pensei é, isto é uma saída airosa para o Luizão, que está combinada com a direção do não é o Benfica a correr com o Luizão, é os dois a querem resolver um problema, que é, o Luizão sabe que, ficando no Benfica, dificilmente será titular, a não ser que haja lesões, ou que o Lindelof sai e tal, mas aí o Benfica também não quer o Luizão titular. Eu próprio aqui disse, ironicamente, a melhor reforço é o Luizão, porque o Luizão no Benfica, obviamente, para mim, enfraquece a defesa do Benfica, e portanto, oxalá ele fique, seja titular muitas vezes, mas não vai ser. Como é evidente, se não houver lesões e o Lindelof e o outro não saírem, ele não vai ser titular coisa nenhuma. E, portanto, ele, sem ser titular, também não está bem. E o Benfica também sabe que ele não está bem. Portanto, eu acho que tentaram os dois que ele saísse. E acho que só não conseguiram. Porque, entanto, o Broá foi tanto que depois alguém abriu os olhos ao Barão e disse, câmara, estamos aqui a comprar um coxo. Depois lesionou-se e tal. Pronto. E, portanto, ficou, mas não vai jogar. Vai jogar no Benfica B, vai jogar nos jogos para a Taça da Liga. Não vai jogar. Só se o Rui Vitória estiver doido. Eu acho que ele não está doido. Pronto. Até porque o Benfica está com problemas, acho eu, de abundância, mas não é provavelmente desses lugares. Pronto. Portanto, eu acho que ele não vai jogar. Mas também não acho que seja o Benfica que tenha que correr com ele sem a aquiescência dele. Portanto, acho que houve aqui era uma ideia, era uma saída airosa para os dois. Já no Sporting, acho que a questão é exatamente ao contrário. É, o jogador queria sair, e não tenho informações nenhumas, sou eu, é a minha opinião, não tenho dados nenhuns, pode ser tudo mentira, mas é a minha opinião. O jogador queria sair. E o Jesus fez fica-pé de que ele não sai. E a seguir depois, há um comunicado do Sporting, nós estávamos no programa a dizer, nem pensar, intransferível, não sai de forma nenhuma e tal. Depois no dia seguinte, vem a notícia de que sai. O que é que eu acho que se passou? Foi tudo mancomunado. O Adriano deve estar doido. Eles aldrabaram o Adriano, disseram que que o deixavam sair, e depois foram pedir milhões para ele sair e ele não pôde sair. Como é evidente, o Leicester deve ter dinheiro, mas não é propriamente o Abramovich. E, portanto, não pagou o Sporting. Portanto, o que é que eu acho que vai acontecer? E eles, por isso é que depois vêm a dizer, com peso na consciência, de que ele pode continuar capitão. Bem, é uma vergonha. Eu ficava envergonhado no Porto se tivesse tido o meu capitão a dar uma entrevista a um jornal, a dizer que quer ir embora, a seguir vai, porque na verdade, então, afinal, ninguém paga o que ele achava que valia, e a seguir ele fica como capitão. Bem, eu tinha vergonha se isto acontecesse no Porto.
O Maicon, por muito menos do que isso, foi posto fora logo de capitão. E o bolso escasso. Portanto, eu acho que o Sporting está a tentar recuperar o Adrian dizendo que ele continua capitão, mas o Adrian nunca mais vai perdoar isto. A não ser que o Sporting, que eu também não acredito que haja dinheiro para isso, lhe reponha o ordenado. Estou a falar de uns prémios que lhe vão dar a mais e não sei o quê, a não ser que o Sporting chegue muito próximo do dinheiro que o Leicester lhe prometia. E está bem, aí ele fica cá e vai ganhar o mesmo, acredito que aí fique satisfeito. De outra forma, não acredito, que o Adrian não é burro. Se é, como dizem os jornais, ele ia ganhar o dobro. Se no Sporting ficar a ganhar a metade, eu acho que se ele continuar capitão, é mau para ele, mas sobretudo é mau para o Sporting. Iremos retomar o assunto mais daqui a pouco, de forma mais profunda, mas conforme o prometido, vamos a um balanço do mercado de transferências. Pedro, vamos às transferências mais sonantes, que mais deram que falar. E começamos com Rafa, um dos negócios levado quase ao extremo do tempo. Boa noite. Sim, foi até à última hora do mercado de transferências. O Benfica pagou um valor recorde entre jogadores nacionais, entre clubes portugueses. 16 milhões e 400 é o número oficial. A esse acresce o mecanismo de solidariedade, 2 clubes de formação, Alverca e Feirense. Estamos a falar de 455 mil euros e, claro, não se saberá agora, talvez no futuro, as comissões envolvidas neste negócio. Eu creio que a questão de Rafa é a mais relevante, mas há outra operação do mercado, entre várias que o Benfica realizou, foi o clube que mais investiu neste defeso, que é de Jiménez, o avançado mexicano de 25 anos. O Benfica pagou 12 milhões de euros por 50% do passe, acrescidos aos tais 10 que já tinha pago. Recordo que foi mais ou menos o valor a dobrar que o Atlético de Madrid tinha pago um ano antes ao América do México. São os números mais relevantes do Benfica na movimentação do mercado, sendo que Rafa foi a contratação mais falada pelos motivos que todos nós sabemos, porque primeiro o Porto esteve interessado, porque depois há esta história recente do alegado desmentido pelo Sporting interesse, mas que tem voltado à carga com a divulgação não só de e-mails como de conversas entre as pessoas. Já voltaremos também para falar de Sporting em Porto. Pedro, sobre estes negócios, este empenhamento que o Benfica teve em Rafa e em Jiménez, 2 boas ideias para reforços, 2 bons investimentos, sendo que Rafa é o jogador mais caro alguma vez transferido no mercado interno, digamos assim. Só esclarecer aqui uma questão do Manel, só para ajudá-lo. Não quis que o Manel também ficasse irado, nem zangado. Quero que os meus amigos tenham aqui um bom programa e que passemos aqui uma noite de entretenimento, mas também para tentar esclarecer quem está em casa e não para tentar ter razão à força. A verdade é que o Luizão, na época passada, contrariando a teoria do Manel, joga titular da primeira à 10ª jornada. E daí para a frente não joga porque se lesiona gravemente em Alvalade, aquele célebre jogo que ficou célebre não por essa lesão, mas por agressão de Slimani a Samaris, que acabou como acabou. E, portanto, dizer à partida, o Manel tem de ciência exata que o Luizão não vai jogar e que não vai ser titular. Eu gostava de saber onde é que o Manel se inspira. Gostava mesmo de saber. Porque a informação que eu tenho, ouça, eu não vou revelar aqui, eu sei o que é que o professor Rui Vitória pensa do Luizão. E vou-lhe dizer, pensa muito bem. Ele conta muito com o Luizão, não apenas como jogador de campo. Conta com o Luizão como um grande capitão. Até como uma referência do balneário. Eu sei que, e perdoem-me que eu diga isto e não levem a mal, eu sei que quem nunca jogou, nem quem nunca trabalhou num balneário não percebe isto, não tem esta percepção. Porque o Manel e o Zé Pina são adeptos de bancada, são sócios de bancada, nunca jogaram, nunca tiveram um espírito de corpo de balneário, saber o que é a importância de um capitão. Ouça, eu também na equipa... Mas em que balneários é que você... Eu na equipa que joguei também era capitão e sei bem a importância do que é ser o capitão. Não era eu o capitão, cheguei a ser. Os balneários em que você andou... Darmos num programa com esta dimensão que tem a TVI 24, estamos a falar para milhões de pessoas, felizmente cada vez mais, e não ter a noção da importância de uma figura com a dimensão do Luizão, e não é por acaso que o Luizão é comparado, entre outros, a casos de capitães do Benfica, a Coluna, a José Águas, a António Simões, a Humberto Coelho, a Toni, não é por acaso que o Luizão... E as pessoas têm que perceber esta dimensão. As pessoas têm que perceber esta dimensão. E eu sei bem que o treinador do Benfica pensa de Luizão. Portanto, a tua opinião ainda não é de todo o fim de ciclo de todo. De Luizão. Porque há outros exemplos, por exemplo, o Vítor Bahia no Porto foi capitão e esteve no banco... E aceitou bem. Mas é assim, nós estamos em desvantagem, nós não vimos os treinos hoje todos são à porta fechada. A informação que eu tenho é que o Luizão treina muito bem. Aliás,
Eu acho que o plantel do Benfica este ano é muito mais competitivo que era do ano passado porque tem mais soluções para o mesmo lugar. Aliás, a crítica até diz que há alguns lugares que até há jogadores a mais. O Manel há pouco disse aqui isso. A questão dos extremos, fala-se muito ou não. Agora, em relação a Raúl Jiménez, eu acho que há aqui outro equívoco. Não é com certeza do Pedro Sousa, porque ele normalmente está bem informado. Mas as pessoas também têm que perceber. O Jiménez, eu lembro-me bem, estávamos aqui neste programa quando chegou em direto, lembro-me bem o que é que foi dito aqui, que era um jogador banal, que nem sequer calçava no Atlético de Madrid. A verdade é que o Raúl foi determinante para o Benfica ser campeão nacional e ter o desempenho que teve na Champions. Se Raúl não tem tido as inspirações que teve em alguns jogos da Champions, por exemplo, em São Petersburgo com o Zenit, o Benfica não tinha sequer tido o desempenho que teve, nem tinha atingido o nível que tem, ao ponto do seu treinador ser convidado para estar no Fórum de Treinadores da UEFA, volto a dizer aqui pela segunda vez, sei que não teremos muito tempo para falar nisso, como é evidente. Em relação ao Raúl, é bom esclarecer aqui a questão. As pessoas por acaso sabem se o Raúl vai ser pago todo de uma vez ou se vai ser pago em partes? As pessoas é que hoje em dia isso acontece. Portanto, eu vejo aí muita gente intrigada e muita gente preocupada. Aliás, o treinador do Sporting diz que só um reforço do Benfica custa a maior parte dos reforços do Sporting. Até disso é de uma grande desonestidade argumentativa, porque é sabido que o Benfica pagou uma fatia, como disse o Pedro Sousa, há um ano, e vai pagar outras durante algum 12 tempo. mais 10, será isso? Não será 12 mais 10, porque hoje em dia, em será quase 12 toda... mais 2, mais 5... Não lhe sei dizer, não sei dizer. Sei que não tem que pagar tudo. O bolo total é 22, o bolo total São é... 22. Mas isso não é refletido imediatamente tratado, e até porque é só que algumas pessoas brincam até ser pago, em que ele está no banco, agora, e que o dinheiro... Independentemente disso, aqui o dinheiro deve estar no banco, mas isso não é refletido imediatamente, porque é só até ser pago, como é evidente. Agora, independentemente disso, eu acho que já percebemos que o Raúl é um jogador que faz a diferença. Apesar de muita gente ter destratado, e até algumas pessoas brincarem que ele está no banco e que o dinheiro, e o Manel já disse aqui que o dinheiro deve estar no banco, e assim é muito bem, a verdade é que o Raúl tem jogado, e já esta época, não só conseguiu ter o desempenho, olha, marcou o penalti daquele jogo em que o Benfica foi espoliado de 3 pontos, de 2 pontos, que o Benfica deveria ter ganho o jogo com a vitória sobre o Benfica. Marcou o penalti, boa, 22 milhões, boa. Neste momento o Benfica deveria liderar o campeonato isolado, depois do que vimos aqui na semana passada com aquela arbitragem infeliz do Tiago Martins. O Sporting jamais teria ganho os 3 pontos desse jogo, o Benfica deveria estar isolado. Limpos. E é bom termos noção disso. O Raúl, infelizmente, olha, lesionou-se ao serviço da seleção, infelizmente, é um jogador que fará claramente a diferença. Mas, além deles, não vamos ter tempo para falar, se calhar não vamos ter muito mais tempo para falar. Em relação ao Rafa, eu acho que o Rafa é um jogador que vai fazer claramente a diferença. Nós estamos a falar, além de ser um campeão europeu, é um jogador que tem algo que eu acho que falta muito em algumas equipas, velocidade. E nós sabemos que o Rafa é um jogador difícil de travar, é mais conhecido pelas assistências do que pelos golos que marca, mas não há só Rafa, há outros jogadores que o Benfica contratou, por isso é que eu acho, mas é natural que eu acho, eu sou sócio do Benfica, sou adepto do Benfica, eu acho que o Benfica no mercado foi quem esteve melhor. Manuel, querias uma área de contra-argumentação? Tens Não, direito à palavra. Mas o seguinte, quer dizer, a gente ouve isto e temos que fazer aqui a tradução para os espectadores, as pessoas não percebem. Portanto, o 10 mais 5 dá 22 milhões em qualquer parte do mundo, vai ter que pagar 22 milhões. Sim, mas não é pago agora. Se não pagar 22 milhões, sabemos, a maneira como estão os juros hoje, o pagar agora ou pagar daqui a 2 anos, às vezes, são 22 milhões. Não vou explicar porque de você euros. não percebe. Pronto. Isso não há volta a dar. Depois, dá a ideia de que as pessoas falam do Jiménez que foi para o banco 22 milhões, mas fomos nós que o pusemos no banco. Dá a ideia que fomos os comentadores que puseram o Jiménez no banco. Não, o Jiménez esteve no banco o ano passado e este ano continua. E agora vai para a enfermaria e vai continuar no banco a seguir. Eu estou aqui mortinho por ver quando é que é um jogo do Benfica em que simultaneamente, um jogo a sério, não é a brincar, nem da equipa B, nem feijões, é um jogo a sério em que são titulares ao mesmo tempo o Rafa, o Jiménez, o Mitroglou e o Luizão. Quando forem os 4 titulares ao mesmo tempo, eu vou estar aqui a dizer, sim senhor, o Rui Vitória, finalmente, isso é um campeonato. Aqui o banco todo, Manel, isso é um os campeonato. euros, todos. Quando forem todos os titulares ao mesmo tempo. E ainda vou dizer mais. Quando o Jiménez, agora que ele veio coxo, mas quando ficar bom... Sabe quantos jogos quando ele ficar fez bom, no Benfica? Quando Não o sabe. Jiménez fizer 3 jogos, Convém é saber. o jogador mais caro do Benfica, fizer 3 jogos seguidos a titular, também. Quando o Rafa fizer 3 jogos seguidos a titular, eu cá estou a dizer, sim senhor, afinal, grandes compras do Benfica. Jiménez e valiosos. Porque a questão é esta, é que neste momento o Luizão não saiu, o Sálvio também não saiu. Estão aflitos lá o que é que vão fazer aos jogadores. Aflitos? O Saba vai para o banco, vai dar a asneira. O Jiménez vai para o banco. Assim, como é que eles vão meter ao mesmo tempo Manel, só jogam 11. titulares indiscutíveis, que é o Mitroglou, o Jonas, o Sálvio, o Jiménez, o Rafa,
Jogam todos, pronto, se jogarem todos, estamos bem. Ou então o Benfica, de facto, não tem problema nenhum. A pagar de vender jogadores, se afinal podia comprar. É que o Gaetan, grande jogador do Benfica, há sempre 2 jogadores no banco que custaram mais do que o Benfica recebeu pelo Gaetan. Então mais valia ficar com o Gaetan. Aliás, essa é outra das Gaetan é grande jogador. Ficava o Gaetan no Benfica. Para que é que foram investir em jogadores? Aliás, eu disse aqui 20 vezes. O Rafa, a custar o que custou, eu não o queria no Porto, nem um pedestal. Não queria. Pois não. Apenas sobre estas 2 compras do Benfica, que são as de maior nomeada, a tua opinião, e já iremos também ao Sporting e ao A minha Porto. opinião, por acaso não diverge muito do Manel, como de muitos adeptos do futebol que veem isto. Ora bem, 22 milhões são 22 milhões, não há volta a dar. Pague-se aqui, pague-se... Mas como é que o Pedro Guerra sabe também como é que o Porto compra os jogadores? Pode, se calhar, o 6,5 do Boli foi 3 agora, Não 3 sei, depois. não sei. Mas é 6,5. O Sporting também foi pelo... Você também não pelo sabe, mas eu base sei. foi 10, 10,5, é assim. Não deve saber. Agora, se paga em 2 partes, isso não interessa. São 10,5, Jiménez, 22. Aliás, foi uma espécie de uma troca com o Gaetan, em que o Benfica, no fundo, Não se ganhou meta 3 por milhões. aí. Zé Pina, não se meta por aí. Lá está você com insinuações. Não foi ao mesmo tempo. Mas qual uma espécie de 3 troca? milhões. Você não percebe nada disto. Portanto, eu sou do tempo em Deixa que, lá a ficção. em junho de 2015, Caia na realidade. em junho de 2015, Luís Filipe Vieira disse que a partir de agora não mais iremos contratar jogadores de 10 milhões ou mais. Há um ano. Em junho de 2015, disse Luís Filipe Vieira. Pronto, mas parece que já está feito. À exceção de aparecer algum caso. Você não lê, é como aqueles contratos, você não lê as letras mais miudinhas. É sempre a exceção. Exatamente. É sempre a exceção. É como a história... Olha, é igual à declaração de Jorge empatar... Jesus a dizer que o Benfica perdeu apenas um jogador, Gaetan. Ouça, isto é de uma desonestidade argumentativa. Diz na entrevista. Você vai o Benfica falar, só perdeu um jogador. Não, Manel falou aqui no Gaetan. Eu não vou nada falar. Você queria falar com ele. Em relação ao problema do Luizão, que é uma figura... Mas agora posso falar? Agora, em relação ao Luizão. O Luizão, que é uma figura muito importante. Agora, o Luizão, o Benfica podia fazer uma coisa espetacular, que era o Luizão ia para o Wolverhampton, ou ia, o Jorge Mendes tentava meter lá o Luizão num sítio qualquer, e agora uns bonecos de cera na escala 1 para 1 muito bons, e punham o Luizão no balneário para dar o espírito, que é um símbolo, não é? Martins, há sempre essa solução, porque esta é a conversa do Pedro Guerra. Agora, a verdade, o Luizão é um problema desportivo e económico no Benfica. É triste, mas é verdade. A verdade é que, por causa do Luizão, o jovem Calaica já não entra na lista da Champions. Posso só responder? Não, na lista da Champions. A verdade é que por causa do Luizão... Mas alguém acredita que o Lindelof e o Jardel em pleno, um deles sai para entrar o Luizão? Alguém acredita que estando o Lindelof, que é uma das grandes surpresas do campeonato português, o Lindelof, o Jardel e o Lisandro estando bem a jogar o seu normal, Luizão tem lugar naquela defesa. Mas alguém acredita nisto? Se o Luizão jogar, Rui Vitória vai criar problemas ali naquele campo. Da mesma maneira que o mercado não correu muito bem, porque o Sálvio, não sei porquê, o Sálvio não conseguiram pôr o Sálvio fora. O Sálvio fora, ou seja, conseguir vender o Sálvio. Não delire. O Sálvio vai criar aqui um problema. Aliás, o Pizzi já está a sofrer por causa do Sálvio. O Pizzi, que é um belíssimo jogador. Mais uma vez, posso terminar ou não? Pode. Mais uma vez. Diga a verdade. Sálvio. Não diga mentiras. O Pizzi é um belíssimo jogador. Foi fundamental. O Pedro Guerra gosta muito de falar. O Jiménez foi fundamental o ano passado. O Pizzi, sim, foi um jogador fulcral. E já este ano foi na Supertaça. Anda a ser deslocado no terreno para várias posições para o Sálvio, para servir de montra para o Sálvio ter montra e outros jogadores têm montra. Mais uma vez, Pizzi falhou mais uma convocatória, para mim, justamente, da seleção, porque o Pizzi é um jogador que ainda não está definido na sua posição, é um jogador que está a ser carne para canhão dentro do plantel. Esta é a minha opinião. Eu estou aqui a mentir. Esta é a minha opinião. Só tenho que fazer aqui uma pequena gestão de tempo e depois temos um intervalo. Sim, 10 segundos. Porque também é fácil, são 10 segundos. Primeira jornada, Benfica-Estoril, dupla de centrais, Luizão, Lisandro. Outra vez. Benfica 4-0. Segunda jornada, o Benfica perdeu um Euro, lembra-se, em Aveiro, dupla de centrais, Luizão, Lisandro. Terceira jornada, Benfica-Moreirense, dupla de centrais, Luizão, Lisandro. Quarta jornada, Benfica 6, Belenenses 0, dupla, Luizão, Jardel.
Quinta jornada, o Benfica perdeu no Dragão 1-0, dupla de centrais, Luizão, Jardel. Sexta jornada, Benfica Passos Ferreira 3-0 em casa, dupla Luizão, Jardel. Sétima jornada, como sabe, foi adiada, é o tal jogo da Madeira, portanto Luizão não pode ter jogado, o jogo foi mais tarde. E oitava jornada, o Benfica perdeu com o Sporting, Luizão, Jardel. E nona jornada, Luizão, Tondela, Benfica, Luizão, Jardel. Depois, não há mais Luizão porque vem, entretanto... Não, ainda joga a 10ª jornada, Benfica, Boa Vista. Sousa Martins, eu sei que isto custa. Não, mas a questão não é custar. Eu sei que isto são factos. A mim custa-me não poder ir para intervalo. E não há mais Luizão porque há o jogo da taça em que parte o braço. Eu acho que é o Lindelof, partido. É o Lindelof que vai renovar. Há jogadores que conseguem jogar com o braço partido. Dizem que o Inter vai atrás. É o Lindelof vai para o banco. É melhor avisarem. O Lindelof vais para o banco. Acabou-se. Esta é final da Taça da Liga. Luizão titular. Primeiro jogo de Supertaça, Luizão titular. Primeira jornada Tondela, Luizão titular. Temos mesmo que ir para o intervalo. Nós temos menos de um minuto de intervalo. Já voltamos. Não se esqueça de votar nas nossas perguntas que estão à sua disposição no site da TV24. Uma delas tem a ver com o Luizão. Concorda com o Jesus? Benfica quer correr com o Luizão. Neste momento, 55% dos nossos telespectadores diz que sim, Jesus tem razão. 45% diz que Jesus não tem razão. Pode continuar a votar. Há mais duas perguntas, uma que tem a ver com o Adriano, outra com a Antero Henrique do Futebol Clube do Porto. Já regressamos, é menos de um minuto. Estamos de volta, seguimos também as pisadas do mercado, o fecho do mercado e os negócios mais relevantes. Já estivemos no Benfica, agora vamos até ao Sporting. Pedro Sousa, vamos então ao sublinhado daquilo que fez a SAD leonina na janela de mercado. O Sporting comprou muitos jogadores, especialmente nas últimas 2 semanas. A maior transferência de sempre da história do Sporting é Bas Dost. O Sporting paga 10 milhões de euros, mais 2 de bónus, caso sejam cumpridos alguns pressupostos, sendo que a maior transferência da história do clube tinha-se registrado há 5 anos, precisamente, com Dilias, que está também de regresso, custou 8 milhões e 800 mil euros ao Sporting. Uma nota, Bas Dost estava a entrar no último ano de contrato com o Wolfsburgo. E, finalmente, Lazar Markovic, que acabou por ser uma transferência que causou emoção de um lado e do outro da segunda circular. 4 milhões brutos ano é o que ele oferece no Liverpool. Segundo informações não oficiais, o Sporting pagará um pouco menos de metade do seu salário. Estamos a falar de 2 milhões brutos por temporada. Uma temporada de empréstimo do Liverpool ao Sporting, sendo que o Liverpool pagou em 2014 25 milhões de euros por este sérvio que hoje não saiu do banco de suplentes no empate da seleção sérvia em casa, frente à República da Irlanda. Está feita a atualização e recordamos também os melhores negócios do Sporting, aos que envolveram mais dinheiro. Em relação ao Porto, Pedro, para fecharmos esta janela de análise, e já teremos também aqui os nossos comentadores para olhar para o mercado em relação ao Futebol Clube do Porto. Eu diria que no Futebol Clube do Porto se pode falar numa defesa nova. O Porto contratou Teles por 6 milhões e meio de euros, comprou Layun por 6 milhões, e reparem bem na tabela, e comprou Boli por 6 milhões e meio e comprou Felipe por 6 milhões e 200 mil euros. Estamos a falar de 25 milhões de euros, praticamente jogadores de valor de mercado igual entre os 6 e os 6,5 milhões de euros. Fora desta defesa nova do Futebol Clube do Porto, o que se pode falar é no belga de Poitre, que custou 6 milhões de euros. Manuel, sobre os reforços do Futebol Clube do Porto, esperavas uma maior intervenção do Porto, tanto a vender como a comprar? Por as notícias que tinham saído, esperava que o Brahimi tivesse sido vendido, mas uma vez que não foi, já hoje ouvi dizer que ele está que foi reintegrado de plano direito no plantel, portanto é um reforço. Eu acho que o Brahimi não foi vendido porque ninguém pagou o preço que o Porto queria, por ele havia interesse, mas não ao ponto de pagarem o que o Porto queria. Portanto, fiquei à espera que o Brahimi, que sem pena que já não tenha alinhado em Alvalade, acho que era ele quem devia ter entrado para o lugar de Corona. Mas enfim, vamos tê-lo, espero eu, descansado, porque teve uma pré-época relativamente calma, não fez jogo nenhum até agora, e portanto fico à espera que ele agora, tanto no Campeonato Nacional como na Liga dos Campeões,
seja capaz de ser uma mais-valia para o Porto. Por isso que o Brahimi é um reforço que pode também ser titular em vários jogos e, portanto, acho que foi um bom reforço. Acho que a defesa... tive pena que o Mangala não viesse, como aliás aqui disse, mas também não houve... Chega Boli, achas que Portanto, resolvem os problemas na defesa do Porto? Eu acho que o Boli é uma segunda opção, face ao que foi dito aqui. O Mangala era a primeira opção, a meu ver, claramente melhor, mas pronto, vamos ver o que é que acontece com os que ficaram. Eu sempre disse que o Porto precisava de um central, 2, aliás, no início, veio o Filipe, que tem tido altos e baixos, mas em quem eu acho que depois de se adaptar, que acho que é um jogador que vai, enfim, vai merecer estar onde está. O Boli, vamos ver, não tenho um conhecimento do Boli por aí além. Tinha confiança no Mangala, portanto, quer dizer, quem estava a pensar no Mangala e leva com o Boli não posso ficar contente. Quer dizer, é claro que é melhor. É melhor o Boli que nada, mas quem estava a pensar no Mangala e bem o Boli não é a mesma coisa. Quer dizer, vamos estar aqui a disfarçar, nem a inventar, nem a fazer palhaçadas. Se fazer uma palhaçada, dizia, o Boli é bom, até é muito giro, é muito parecido, uma fotografia preto e branco é quase igual. Pronto, se fazer palhaçadas, podia inventar aqui. Mas eu, como só digo o que penso e não o que mandam dizer, e tenho absoluta liberdade naquilo que digo isto. Quer dizer, o Boli, espero eu que seja muito bom, que seja uma surpresa, mas o Mangala, em termos de currículo, a mim dava mais confiança. Pronto. Não foi possível, não houve dinheiro. Foi a Valência que foi com ele, aliás, quem dera a mim ter aqueles centrais, o Garay e o que é de refugo, não é? Mas o Garay e o Mangala numa defesa é uma confiança, não é? Pronto. Mas enfim, depois, acho que com, digamos, a permanência do Brahimi, acho que a entrada do Oliver já se justifica mais. Eu também achava que era preciso um ala quando jogava com o Brahimi ia sair. Não parecia que o Oliver fosse essa ala, mas agora que o Brahimi fica, o Oliver pode reforçar o meio campo, tem outras valências, outro tipo de jogo. Com o Brahimi lá, já acho que o Oliver é um reforço interessante. Em termos de ponta de lança, esperemos que o André Silva nunca se lesione. Acho que o do Poitre, enfim, ainda vimos pouco dele. Acho que vai ser um bom suplente, vai ser um bom jogador para entrar quando for preciso fazer chuveirinhos no Dragão e noutros sítios, e portanto acho que é um jogador que vai ser útil, mas não é uma alternativa ao André Silva. Eu espero que o André Silva nunca se lesione. Não acredito que se o André Silva falhar, o de Poitre possa substituir, enfim, com mais-valia. Mas, enfim, vamos esperar. Tirando isso, acho também que a lesão do Maxi Pereira devia ter aconselhado a contratação lateral, até porque o Layún, e vimos isso em Alvalade, não é propriamente um defesa de direito. Eu gosto muito de Layún, que aliás disse aqui várias vezes, mas não parece que seja um defesa de direito fantástico. A ideia de pôr o Varela, pelos bichos, enfim, não é bem verdade, porque tinham dito que o Varela ficava porque ia ser o sucessor do Maxi, como vimos em Alvalade, não é verdade. Ou então é o sucessor C, não é o sucessor B. E, portanto, acho que a lesão do Maxi, se é verdade que vai estar 2 meses fora, espero que não, deveria ter aconselhado também, se fosse possível, a contratar um lateral direito de raiz e que fosse bom. Mas, claro, que não sei, a carteira que eu já disse, se a carteira fosse minha, eu se calhar também não comprava ninguém. Portanto, eu estou a falar, mas a carteira não é minha, sou eu que vou pagar. Portanto, se calhar o Porto comprou o que foi possível. E não foi possível mais do que isto. E, portanto, vamos ver se com estes jogadores... a única coisa aqui que gostava de dizer é... Eu já vi plantéis do Porto que supostamente eram considerados mais fracos ainda. Aliás, vi o do Benfica no ano passado a agigantarem-se durante a época. Enfim, não ganham a Champions League, mas ganham o campeonato. Se este plantel do Porto não ganhar a Champions League, mas ganhar o campeonato, já acho que fez um milagre igual ao que o Benfica fez o ano passado. Zé, em relação ao mercado do Sporting, é evidente que a permanência de Adriano marca as discussões. Já aqui falamos da entrevista do Jesus, onde ele diz que vai continuar a ter a braçadeira. Mas a questão maior, e que eu te proponho, o desafio que eu te proponho de reflexão é se o Adriano estará absolutamente de cabeça limpa para encarar esta temporada ao seu melhor. Do que eu conheço e do que as pessoas e dos meus amigos que falam do Adriano, ele vai estar com capacidade disso, porque ele é uma excelente pessoa, ele é um super profissional, eu acredito, ele é sportinguista, portanto, ele vai estar ao seu nível, eu acredito nisso. Em relação ao resto das aquisições, eu acho que o Sporting esteve bem, ao contrário de alguns outros anos em que eu fui um pouco crítico. Este ano acho que a saída, as vendas de Slimani e de João Mário permitiu, eu disse aqui, vamos ter calma. Semana passada deram aqui o Pedro Guerra, nas suas
Aldrabices disse que o Adrián já estava vendido. Aldrabices? Disse. Aldrabices? Sim, disse que estava vendido. O Adrián está vendido. Não sabe porque é que foi O vendido. Adrián está Sabe vendido. porque é que não foi vendido? Não, Porque o você treinador disse que estava disse vendido. Claro, estava Não tudo estava feito. vendido. Não. Estava tudo feito. Não estava nada tudo feito. Porque o treinador disse que eu se ia disse embora. aqui, eu disse Daqui a aqui, um ano ele vai dizer, eu até "Oh." disse aqui, atenção, o único que está, vocês estão aí, o único que está é o João Mário no Inter, o único que tinha a camisola vestida. Esse era o único que estava. Isso é como o Sporting dizer que não queria contratar o Mitroglou, depois havia o contrato. Naquela segunda-feira à noite, noite, do Mitroglou. Slimani também não estava. Slimani também não estava. não estava. Oh. Eu acho que tudo o tratado. Sporting conseguiu manobrar e jogar bem no mercado. E teve muito bem, mesmo nos empréstimos. O Bas Dost é um excelente ponta de lança. Quem acompanha minimamente o campeonato alemão E, aliás, houve notícias. Bas Dost não quer vir para o Sporting. Não quer Sporting. Está aqui a recortes. Afinal, está entusiasmadíssimo por estar no Sporting. São aquelas coisas que se lançam naqueles dias do mercado. O outro, o holandês, também parece bom jogador. É um jogador de características diferentes, mais de segundo avançado. Depois temos o Markovic, que é uma alternativa ao Holland Ruiz e é um joga de transições rápidas, é um jogador veloz que tem boa posse de bola em velocidade. Portanto, o Sporting conseguiu alternativas e várias opções para as várias posições do terreno. O Sporting, neste ano, e o Jorge Jesus disse muito bem, eu já tinha dito, e ele disse, o Sporting vai atacar as frentes todas. Tem que ser. Este ano não há cá, a taça de... Não, é tudo. O Sporting tem plantel para tudo. E eu aí, como adepto, vou estar atento. O Sporting tem plantel para tudo. E Jorge Jesus, como é um treinador que põe as equipas a jogar muito rapidamente à sua imagem, eu acho que ele vai conseguir pôr aqueles jogadores todos, por exemplo, na Champions, sai um, entra outro, sai outro, a equipa vai jogar igual. Eu estou convencido disso, com esta qualidade de jogadores. A única contratação que eu vejo, que eu como adepto não percebi, foi aquela contratação de mais um central. Não percebi aquela do Douglas, custou 1 milhão. Acho que não era necessário, não estou a ver onde é que o Douglas vai ter ao lugar ao Coates e ao Ruben de Semedo. O Ruben de Semedo está um jogador extraordinário, vai ser um futuro. Para mim, eu disse, da época passada, as grandes revelações acabaram por ser defesas centrais, foi o Lindelof e o Ruben de Semedo. O Ruben de Semedo, não há hipótese, daqui a 1 ano ele está na Seleção Nacional. Não há hipótese. E já que Portanto, eu acho que neste momento... O meio maluco foi agora jogar. Eles jogavam... Elias. Temiam que o Adrian fosse embora. E contrataram o meio maluco. Então, tem meio maluco. Mas não estava nada tratado. O Adrian não estava nada Não, tratado. mas veio o Elias. mas podem ter ganho um jogador que ficaram com meio Adrian e o meio maluco. Não, o Os dois problema, juntos mas, pode dar um jogador. Manel e meio Pedro. Adrian e meio maluco pode dar um Não, o jogador. Adrian não estava vendido, mas entretanto veio o Elias. Ficaram o problema com não é meio o Alguém seguinte, acredita? ficaram com O Zé meio Pina está-nos a capitão e meio tentar enganar. Sporting. Está aqui a tentar O enganar Sporting, milhões de pessoas. O Sporting está a trabalhar profissionalmente. O Elias é o jovem que O veio para... Sporting está a trabalhar. Estou a ouvir o que disse o Sporting pai de está a Adrian. trabalhar Está tudo dito. profissionalmente. Mas quem é que disse que era meio maluco? Quem é que era o meio maluco? Quem é que disse que era Era o meio maluco? Elias que dizia do presidente quando se foi embora, do presidente do Sporting. É o meio maluco. Que ele próprio diz, é ele próprio que salta em Não, mas já tem mal nenhum. Veio a meio maluco. Agora ficou meio jogador e tem... Mas como há meio... Eu estou muito contente. Eu estou muito Mas há alguma contente dúvida que a com aquilo vinda do que eu Elias tem a ver com a saída iminente do Adrian? Estou muito Só o contente. Zé Pina é que É não o meio acredita. maluco. Tem que dizer isto. Tem que Aqui, dizer. é natural que aqui os meio maluco, rivais achem que o Sporting esteve mal no mercado. Não acho, não disse isso. Eu disse isso, eu não disse isso. Há muitos anos Não. que o Sporting não esteve bem no mercado. Por exemplo, há 2 anos não esteve nada bem no mercado. O Não Sporting disse nada este ano disso. esteve muito bem. Eu acho que E até a última a hora. única objeção que eu faço Aliás, o foi... Sporting ainda continua à procura de um lateral esquerdo. Aquele defesa- É extraordinário. mas Ainda ouça, continua. o problema- Vem nos jornais de hoje. O Sporting está a Tem lá afinar. 2. O Sporting quer montar uma grande equipe. Mas, ó Zé Pina, consegue-me explicar? O Sporting tem 2 defesas esquerdas Tem de 2 raiz defesas- e tem um adaptado, o Bruno César. Ainda quer contratar um quarto. Mas tem que... O que é que se passa, não é? Tá bem. O Jorge Jesus gosta Pronto, de é um para cada jogadores competição, tá bem. globais, completos. Exatamente. Eu estou convencido que se houvesse regras como no handball, o Jorge Jesus, quando a equipa estava a atacar, metia o mas não é Jefferson handball, e quando a coisa, equipa isto não é estava a handball. defender, saía o Jefferson e entrava o Zeglar. Mas não é possível, se no handball é possível, no futebol não é possível. Portanto, ele está à procura, ele quer, é um perfeccionista, da mesma maneira que o Mourinho também tenta sempre os melhores jogadores, o Mourinho também dispensa não sei quantos jogadores. O Mata, ninguém está aqui a falar do Mourinho, todos os treinadores são assim, tentam afinar a sua equipa. Quer comparar. E a preocupação dos rivais é essa. Mas é Epá, o nem compara. Sporting Eu está a só afinar a fico equipa. espantado.
Está a afinar a equipa. Obviamente, um gênio como Jesus, o Nuno do ninguém Espírito fica Santo, o Nuno do Espírito Santo, Estou espantado. o Nuno do Espírito Santo correu com 15 jogadores que tinha no plantel. Também foi tudo embora. É assim, é natural. Quer a final, só que o Porto não conseguiu. O problema do Porto é que não conseguiu ter vendas para fazer as aquisições que queria. Mas há um jogador do Porto que o Manel Serrano não falou, mas que eu acho que pode vir a ser uma surpresa, que é o Diogo Jota. Penso que é um jogador, pode ser um bom jogador. Permita que eu faça aqui uma revelação. É capaz de ter sido o melhor. Atenção, o Pedro vai fazer uma revelação, que é... Vai ser desmentida amanhã, mas é normal. O Nuno Saraiva do Carvalho, o Nuno Saraiva do Carvalho amanhã vai desmentir, que é esta. Outra vez Nuno Saraiva? Nuno Saraiva do Carvalho, porque aquilo não é escrito por ele, é escrito por alguém, é uma barriga de aluguer. E basicamente o que é que se passa? Você está a utilizar a piada que se utilizou naquele blog da internet do Benfica. Em relação ao Markovic, que não está em causa o valor do jogador, Jorge Jesus fala a miúdo sobre o Markovic. As pessoas terão noção do primeiro treino, o que é que Jorge Jesus no Benfica disse sobre o Markovic. É que as pessoas não têm noção. Pronto, É este senhor, com umas tiradas de artista, mas de artista de segunda categoria, tenho pena de dizer isto, porque não vale a pena mentir, no primeiro treino, disse alto e bom som, este jogador é para a equipa B. Portanto, veja, e que nós lemos isto, e o Markovic é o maior do mundo. E ele, no primeiro treino, disse que o Markovic era para a equipa B. Portanto, veja que coerência. E, Sousa Martins, é assim, há quem não ligue, deixe-o falar, deixe-o ficar sozinho, mas há limites. E eu estou aqui como comentador, há limites. Há outros jogadores, ele diz que é um grande especialista na... Entramos já na entrevista do Jesus e podemos ir por aí. Ouça, sabe, há uma história ainda mais extraordinária. Como sabe, o Carrilho, como sabe, foi um jogador disputado antes de chegar ao Sporting. O Porto chegou a fazer uma oferta, há notícias a falarem nisso. O Porto estaria interessado no Carrilho. Em 29 de abril de 2011 chegou a fazer uma proposta. Ele estava a começar na seleção. E há 2 jogos que se disputam na Holanda e um dos jogos o Peru vai jogar com o Chile. Estamos a falar do mercado. Não, é só para ver como é que é este gênio a detectar talentos. E foi ver o jogador. É o 10º melhor treinador do mundo deste ano. Sabe quem é que assinou o artigo? Vá ver quem é que assinou o artigo. Pois, está bem. Vá ver quem é que assinou o artigo. Aquilo não é um artigo. Aquilo é uma escolha global. Ver quem foi o jornalista que assinou o artigo e veja que clube é que ele diz que é adepto. Portanto, está bem. Eu sei que vocês já nem querem É como a melhor academia do mundo do Dubai. Jorge Jesus foi ver o jogo e viu um particular Chile-Peru. E disse, este jogador não vale nada, Carrilho, ele não disse vale nada, disse outra coisa, nem vale a pena. O jogador que eu acho interessante é um jogador ali, o número 7 do Chile. E a malta, como é evidente, o Benfica que estava ali não queria acreditar no que eu tinha acabado de ouvir. E viraram-se para ele e disseram, mas Mister, acha o Mister e acham milhões de pessoas. Estamos a falar do Alexis Sanchez. Portanto, veja como é que ele conhecia o mercado. O Alexis Sanchez que estava de saída da Udinese para o Barça, aquele contrato ultramilionário, e depois deu e está onde está. Portanto, veja como é que uma pessoa que fala de prospecção, a maior parte dos jogadores eles nem os conhece. E sabe uma coisa? A sorte do Benfica, em 2009, 2010, é que o plantel estava montado. Em 2010, 2011, nós vimos o que aconteceu. Ficou a 21 pontos do Porto, porque este treinador que se diz fantástico desatou a fazer contratações. E falharam todas. Todos os nomes que ele indicou falharam. E este é que é o ponto. E nós temos que ler isto, e lemos 2 vezes, e lemos 3 vezes, e não acreditamos. Os sportinguistas vão quebrar a confiança que tem no Jorge Jesus. Ele não sabia que Sálvio era um médio-ala. Ele não sabia. Vai ser a mesma conversa do ano passado. Achava que Toto Sálvio só podia jogar a segundo ponta de lança. Não sabia que Sálvio era um médio-ala. Vamos dividir também opiniões. Vamos também dividir opiniões. Eu estou aqui a dizer um caso concreto. Deixe-me dar mais um exemplo. Carlos Baca, que foi proposto ao Benfica, ele não o quis. E neste momento está onde está, com o destaque está. E há N casos assim. Infelizmente. O Pedro Guerra acha que, estando aqui todas as semanas, com esta história do Jorge Jesus, com esta azia do Jorge Jesus ter sido, isto só mostra... Isto é hipocrisia. Isto só mostra... Posso terminar? Voltamos a antigamente. Eu estive aqui a ouvi-lo a dizer essas coisas sobre Jorge Jesus. Agora posso falar... É verdade, quero outros exemplos. O Witzel, eu não sabia que era o Witzel. Deixa opinar agora. Mas eu estou a falar de factos, eu não estou a falar de teorias. Eu não estou a pôr em causa a tua factualização dos assuntos. E eu consigo provar isto, Só estou agora também a ser factual na gestão do nosso tempo. Sabe, há relatórios que se fazem, sabe? Pedro, quero ser só factual na gestão do tempo. Eu não trago nada. Agora já estamos naquela parte que estamos a ficar aflitos com o tempo. Diz, Zé. O Pedro Guerra
Isto é uma coisa, uma luta infindável. Isto é dou um mais exemplos. trauma. Eu já dou mais um. Isto é um trauma. Isto é nível... Trauma? Eu desconfio que a estrutura do Benfica, o Luís Filipe Qual Vieira... estrutura? Oh, sim, estou muito preocupado. Então, espera aí, Oh. como é que é? Vamos embora. Pronto. Claro, vamos embora. Andam todos no psicanalista, por causa do Jorge Jesus. Isto não passa. Isto vai durar até o Jorge Jesus estar no Sporting. Isto não vai parar. Mas, portanto, isto pensa que isto perturba os sportinguistas. Não perturba nós os sportinguistas. O Jorge Jesus é o treinador que vai na sua, incluindo a época passada, na 12ª vitória consecutiva. Em 7 clássicos ganhou 6. Os estádios estão cheios, os últimos 7, 8 jogos, acima de 40 mil, 42 mil pessoas em Alvalade. Potencia jogadores. O que é que... Nós estamos bem, Pires, temos quantas escusa páginas de tem a estar entrevista do com Record? isso. Sabe quantas páginas Eu não tem? quero saber. Tem 13. Sabe quantas Outros vezes fala do treinadores Benfica? têm um 18. grande mau feitio. Isso não lhe diz nada. Fala não 18 quer saber vezes do disso. Benfica. Não, O que eu sei é que o o Benfica é que Sporting está obcecado. está a jogar bem. Você 13 está páginas, obcecado. 18 vezes fala do Você Benfica. Quem está continua obcecado é o em treinador. delírios. Não, Você continua em não delírios. continuo nada. Você deve gastar uma fortuna. Você deve gastar uma fortuna no psicanalista. Porque você está em sofrimento. Posso dar outro exemplo? É um você está em exemplo que diz sofrimento. muito. Mas este homem É um está em exemplo que sofrimento. diz Este homem muito ao está a Zé Pina. sofrer aqui em direto. Eu sei que este exemplo diz muito ao Zé Pina e que o Zé Pina vai ficar todo contente. É um bombom que eu lhe vou dar. Mas qual contente bombom? É um bombom que eu lhe vou dar que você vai ficar Você está em sorridente. sofrimento, amigo. O Sebastião Coates, que não, o valor dele não está em causa, quando tinha 20 anos, foi referenciado e foi proposto contratar pelo Benfica. Pronto. Foi chumbado. Quem é que foi o treinador que o chumbou? O tal 10º do Forfotu, que disse que ele não tinha valor. Hoje é uma das pedras nucleares do Sporting. Os Martins, eu não jogadores estou aqui a falar de evoluem. ficção, eu estou a Os falar de jogadores não factos evoluem. concretos. Os jogadores não evoluem. Deixa-me ir ao Manel, que o Os Manel vistos também não treinadores teve tempo de intervir não neste é? tema. Exato. Eu acho que- A vida é mesmo assim. Deixa o Manel agora também Cada dar um a é sua pouco opinião sobre nasce. isto. Mas há aqui mais exemplos. Eu tenho aqui mais. Está aqui um homem em Vamos já a outros sofrimento. exemplos. Está aqui um homem em sofrimento. Qual sofrimento? Manel. E o que estás, em relação ao Jesus, isto é muito simples. Um treinador que chega à idade a que ele chegou, que esteve os anos que esteve no Sporting, no Benfica, que já esteve no Sporting, e não tem qualquer convite estrangeiro, quando nós sabemos que Calixto foi para o estrangeiro, Carvalhal foi para o estrangeiro, Vilas Boas foi para o estrangeiro, Mourinho foi para o estrangeiro. Toda a gente com o mínimo de valor já teve convites do estrangeiro. E ele, pelos vistos, foi aqui dito, só tinha convites para ir para países do quinto mundo para jogar onde vão os velhos, os reformados. Portanto, de facto, nós não podemos achar que as pessoas lá fora... Porquê é que vieram buscar o Robson? Porquê é que vieram buscar o Mourinho? Porquê é que vieram buscar o Vilas Boas? Porquê é que vieram buscar o Carvalhal? Porquê? Porquê é que esses treinadores... Porquê é que vieram o Marco Silva? O Leonardo Jardim. O Sporting já teve 2 treinadores que foram cobiçados por estrangeiro. Quem é que cobiça os Jesus do estrangeiro? Ninguém. Manel, que são destratados Ninguém na quer entrevista. saber dos São os dois Jesus para destratados, nada. não se faz. Aquilo que ele Para diz, nada. são Ninguém quer destratados na saber. entrevista. É O uma João vergonha. Ferreira É uma vergonha. já esteve em vários clubes. O Jesus, ninguém quer, porque eles lá fora acham que ele é maluco, que é tolinho. Que ele não tem qualquer valor. Ele aqui... Fui a 2 finais europeias. Foi campeão, Fui a Manel. 2 finais europeias. Perdeu. Lá fora ninguém quer jogadores que perdem, quer jogadores que ganham. É. Quer os que ganham as finais, não é os que perdem. O Porto teve treinadores que ganharam as finais, Mas foram o cobiçados. Jesus ganha campeonatos em Campeão no Portugal. Benfica. Sim, mas eles acham... Pois está bem, mas vou dizer uma coisa. A dimensão das grandes ligas lá fora não chega cá a ser campeão. Eles analisam as possibilidades do treinador. O que é que o Leonardo Jardim não ganhou nada cá em Portugal, foi cobiçado. Isto está no Mónaco. O Marco Silva não ganhou nada em Portugal, foi cobiçado. Foi para onde? O Vilas Boas. Olympiacos? O Vilas Boas. O Jesus, nem o Olympiacos o convida. Nem o Olympiacos. Ouça lá uma coisa, Ninguém mas quer saber do Jesus para nada. Você não percebe. Quem foi o único clube que foi buscar Jesus, cobiçou, lutou por ele, pagou milhões por ele? O Sporting. O que é que os dois ganharam no Benfica? Peanuts. Como eu diria, peanuts. Peanuts. Ganhou peanuts até o momento. E agora, este ano, ganhou peanuts até o momento, não ganhou mais nada. E estamos todos à espera de o ver ser campeão. Neste momento é líder, já foi outras vezes. Chegou ao fim a vencer? Não. Aliás, ele sempre foi conhecido por ser o treinador das primeiras voltas. A verdade é que no Sporting já foi líder 2 anos e ainda não ganhou nada. Vamos ver se ganha este ano. Mas já não ganhou nada. E depois faz estes jogos. Ele é o treinador interista, tipo que em Portugal há sempre muito. E ele sair agora, ele já foi do Benfica, já foi do Sporting, espero que nunca seja do Porto, mas pode acabar uma época, pode acabar a carreira no Boa Vista, ou no Amor outra vez, ou no Seixal, porque é um treinador para isso, é um treinador daqui, de Tasca, é um treinador de Tasca, não é um treinador... Alguém em Inglaterra aturava ao Jesus.
Mas para já não conseguia falar com ninguém. Mas alguém o aturava, ou em França. Ninguém convidou o Jesus. Mas eu às vezes ouço comparar o Jesus ao Mourinho. Eu até me dá vontade de rir, mas como é que é possível comparar o Jesus com o Mourinho? É que não é só não me interessa o palmarés, que era bom para o palmarés, não, o Jesus, coitado, em termos europeus ganhou 0, ganhou peanuts. Nem peanuts ganhou, porque ganhou nada. Nunca ganhou nada. Em Portugal ganhou o que a gente sabe. Mas com a carreira que tem, aliás, eu quis uma vez, ele tinha o palmarés do Vítor Pereira. O Vítor Pereira, que apesar de tudo já foi convidado para o estrangeiro, treinou 2 equipas do estrangeiro, era o mesmo palmarés do Vítor Pereira. O Vítor Pereira, em 2 anos a treinar o grande, tinha o mesmo palmarés que o Jorge Jesus. E, portanto, quer a gente queira, quer não, está bem, ele empolga as bancadas de Alvalade. Ainda bem, deixa-o lá estar. A empolgar. Dá saltinhos, dá saltos, não sei o quê. Joga bem. Porque a equipa joga bem. Põe o Sporting a não ganhar 30 milhões de euros por deixar vender lá dentro. E o Sporting está satisfeito com isso. E a banca, pelos vistos, também fica. É deixá-lo estar. É deixá-lo estar. Agora, não venham aqui falar do Jesus e dar entrevistas ao Record, que até faz 2 edições. Ele para isto é bom. O Jesus, para consumo interno, é bom. Manel, fala 18 ele, se fosse presidente na Fiel, quem era o treinador que eu mais queria? Era o Jesus. Mas, Sousa Martins, há uma outra dimensão. Se fosse presidente na Fiel, eu queria sempre que na Fiel. E eu queria o Jesus. Porque o Jesus em Portugal, vende bem. Em termos internacionais, não vende nada. Ninguém liga. Há uma outra dimensão. Aliás, o Jesus aborda isso. Falou o Pedro Guerra. Agora passou não, mas isto é rápido. O Manuel Serrão, estás a esquecer que desde há uns anos que o ordenado do Jorge Jesus já é um ordenado compatível com muitos bons clubes médios altos europeus, portanto também não é fácil. Por exemplo, você disse o ordenado dele quando estava no Benfica, o ordenado do Benfica, por exemplo, que era um escândalo que ele ganhava no Benfica, no Sporting já acha bem. Por exemplo, está na lista, pensou, dos 15 ou dos 10 mais bem pagos da Europa. É mentira. Jorge Jesus. É mentira. Pina, você contava é mentira, desafio uma liga por baixo aqui. É mentira. Há 2 anos estava. É mentira, não estava nada. É mentira. Isso é tudo mentira. Isso, meu amigo, está aqui mentira. Com todos os dentes que tem. Isso é mentira. Prove isso aqui. Isso é mentira. Quando ele estava no Benfica, você dizia que era um escândalo. Isso é mais uma palhaçada. Olha, os 10 mais bem pagos da Europa. Estamos a brincar. Nem os 10 mais bem pagos da Inglaterra quanto mais da Europa. Está na lista dos jogadores, dos treinadores mais bem pagos da Europa. É mentira. Pronto. Eu essa lista não conheço. Aparece em 20º lugar. Pode ser. Sim, mas ainda no Benfica, com 2 pontos quase. Esteve há 2 anos. É 20º. Esta aqui está ultrapassada, peço desculpa. Bom. O 20º mais. Eu não sei. Mas é capaz de estar classificado. O décimo mais bem pago dos treinadores que nunca ganharam um título europeu. Quanto é que está mas há um ranking... Quanto é que foi ganhar o Marco Silva para o Olympiacos ou para o Fonseca? São ordenados diferentes. O Jorge Jesus já foi campeão nacional para o Benfica. Ele acha, é a gestão dele de carreira, ele acha que ele poderia ter ido para um Valência ou para um clube qualquer francês, mas ele não quer ir. Está a perceber? Isso é que é. E muito bem, ainda bem que está lá. Mas, Sousa Martins, há um ranking... E acho bem que se preocupa Zé Pina, com isso. posso? Há um ranking que o Zé Pina não pode aqui desmentir, porque é o ranking da UEFA. Eu tenho aqui. Sousa Martins, é o pior lugar do Sporting no ranking da UEFA. É com Jorge Jesus. Pronto. As últimas 12 épocas, 30º em 2004-2005, 32º 2005-2006, e vem por aí abaixo. Começamos a chegar ali 2009-2010, 28º, 2010-2011, 25º, 17º, 2011-2012, 2012-2013, 23º. Isto são os mesmos números. 2013-2014, 33º, 2014-2015, 33º. Mas isto não para, é? A última época, 40º. Nunca o Sporting teve tão mal no ranking da UEFA como com Jorge Jesus. E é este treinador que nos serve e que nos vende que é o 10º melhor jogador do mundo, segundo uma prestigiadíssima revista, que o seu articulista que fala nisso confesso sportinguista. Portanto, isto é uma fraude. Isto é uma fraude. E, portanto, a mim podem dizer o que quiserem. Podem dizer o que quiserem. A verdade é que é o 40º lugar do ranking do Sporting na UEFA. E há outro aspecto na entrevista. Não posso. E há outro aspecto na entrevista. Jorge Jesus quase vem dizer que Portugal só foi campeão da Europa porque os jogadores do Sporting que ele treinou foram fantásticos. Zé Pina diz, deixa o Zé terminar. Vamos embora. Está a negar o ranking. 40º, Zé Pina, 40º. Isto O que é que é a mesma pessoa... Espera aí, mas posso falar ou não? Deixa falar agora, fala à vontade. Consegue refutar isto? Deixa falar agora. 40º. Pois não gosta. Então, pronto, ofereça aí ao Zé Pina. É para ele levar, porque ele não sabe. Não oferece é para ele. Não, e pergunto como é que é lá. possível. Pergunto como é que é O que eu possível. estou a dizer é o seguinte. Isto mostra uma mente que está doente.
As pessoas do Benfica Está doente? São factos, José Pina. Estamos a falar do mesmo treinador que pôs, há uns anos, o Benfica no ranking da UEFA como nunca tinha estado há não sei quantos anos. Tinha uma estrutura a sério. Agora quis demitir. Então ele disse que queria se ir embora. Você leu a entrevista? Nem vale a pena. Ou foi aquilo que lhe mandaram? Você leu a entrevista ou não? Leu a entrevista? Nem vale a pena estar mais a discutir. Zé Pina, posso fazer uma pergunta direta? Leu a entrevista? O que eu sei. Não há ele é que pergunta diz que a direta estrutura era nenhuma. má, quis Não há demitir-se. direta nenhuma. É ele O que diz que pensou isso embora. O que eu sei é Pronto, que está bem. o Lindelof, o tal que vai ser suplente do Luizão, não é? Vai renovar por uma cláusula milionária, vai ser aumentado o ordenário. A forma como ele se trata, agora trata o Marco Silva e o Leonardo Jardim é inqualificável. Jardel e Lisandro também renovaram, na expectativa de também serem suplentes do Luizão. Entretanto, 3 dias decisivos para o Sálvio, não conseguiram colocar o Sálvio, isto agora vai ser outro problema ali. Zé Pina, acha no normal ele ter destratado o Marco Silva? Acha normal? Não se sente até incomodado? Não se sente incomodado? E para terminar, vamos ver como é que se manobra, a informação, quando depois, um dia a seguir ao fecho do mercado, convém dizer qualquer coisa. Começaram a dizer que Gonçalo Guedes estava apalavrado por 25 milhões para o Valência. No dia a seguir, Capa também reforçam a ideia. Guedes pode render 30 milhões. Consegue rebater o 40º ranking? O que é que isso tem a ver? Posso terminar? O que é que isso tem a ver? Tanto como você fala. fala. Está a desconversar. Guedes prometido ao Valência, depois no dia a seguir, praticamente o mesmo texto. E depois, um dia a seguir a isto, veio o Valência negar que não havia contactos nenhuns com o Guedes. Eu não quero saber do Guedes. Sousa Martins, Pronto, o que é espantoso é assim que se trabalha a informação. Jorge Jesus, na entrevista, destrata os seus antecessores. Sobre o Marco Silva, eu tenho aqui, Sousa Martins, tenho aqui uma entrevista de Adrian. Adrian ainda não era capitão do Sporting. O Benfica tem grande procura no mercado. A verdade é que o Benfica não vendeu nada. Eu tenho aqui uma entrevista. Sousa Martins, não sei se se lembra desta entrevista, é capaz de não se lembrar, porque são os jornais diários. O Adrian, antes de ser capitão, temos de louvar o trabalho de Marco. Acho que é o Marco Silva. E a forma como... E essa entrevista é de quando, Pedro? Desculpa. 7 de junho de 2015, à bola. Ainda não era capitão, porque, entretanto, o Rui Patrício corrido de capitão e foi o Adriano. E o Adriano, ele próprio a dizer que temos que louvar o trabalho de Marco. Nós lemos a entrevista. E foi capitão, está a ver. E foi capitão. Aí está, você acabou de se enterrar. E foi capitão. E muito bem, está a ver. Lemos a entrevista. Está a ver. Agora você já não sabe o que é que vai dizer. Tenha lá calma. Não, é que ele disse isso. Calma, você está muito excitado. Você está para você ver como é que as coisas funcionam no Sporting. Não se enerve. Porque o Adriano é um grande jogador, é um grande Sporting. Este é um grande capitão. Temos que louvar o trabalho de Marco. E foi capitão. Já ouvi. Já ouvi, não. Eu já estou farto de ouvir. É o refrão. E foi capitão. É o refrão. Foi. O que é que nós lemos na entrevista? Tudo o que estava para trás, lixo. Marco Silva, Leonardo Jardim. Quer dizer, tudo o que está antes dele não presta. E temos o atual capitão do Sporting a dizer não se esqueçam que há o trabalho de Marco Silva. E o que é espantoso é que Jorge Jesus está convencido, porque ele não diz isto só, ele está convencido que isto é tudo mesmo verdade. Continua a falar de Sousa Martins, já há aqui um caso mais grave, que é a mentira. É a mentira. Quando ele chega a dizer, é como Mitroglou, esta faz-me lembrar na história... Temos que parar com isto. É rápido. Faz-me lembrar a história de Mitroglou. Nós nunca quisemos o Mitroglou, até preferimos o Theo. O Theo já foi. Sabe o que é que se diz nas consultas de psicanálise? Tenha lá calma. O nosso tempo está a acabar. Deixem-me só, a propósito... É do Rafa. Está a acabar. Ele diz... E isto aqui, a não ser que ele desminta, ele diz literalmente o Sporting nunca quis o Rafa. E nós já conhecemos hoje e-mails, já conhecemos hoje provas documentais. Onde é que são esses e-mails? Traga cá os e-mails. Do interesse traga do e-mails, Sporting traga esse aldrabice, traga cá os em e-mails. Rafa. Sabemos da declaração do empresário do Rafa a dizer que o Sporting tentou contratar Rafa. Olha, é uma coisa muito simples. Entrevistem o presidente do Braga, António Salvador, e perguntem se o Sporting agora já mudou de tema. E aqui é o ponto. Sousa Martins, não vale tudo, não se pode mentir, fica mal mentir. Porque o treinador também tem uma ética. Também há um código, há uma ética. O treinador não deve mentir. Porque fica muito mal.
foi mais uma contratação falhada pelo Sporting. Agora é a minha vez. Eu devia ter trazido o nariz de Pinóquio. Bem, agora é a minha vez sobre os 10 treinadores mais bem pagos do mundo, numa lista que foi aqui organizada e ordenada pelo jornal espanhol Sport. Guardiola é neste momento o treinador mais bem pago do mundo com 19 milhões, depois Mourinho 16,5, Ancelotti 10,5, Wenger com 10, Zidane com 9,5, Klopp 8,3, Conte 7,8, Luís Henrique 7, Pochettino 6,5 e Benítez 5,1. Portanto, são os 10 mais bem pagos do mundo. Esqueceu-se os Jesus. Mas eu estava a dizer que o Jesus disse uma coisa. É bruto ou líquido. Não, mas Não sei, teve um ataque. Mas como se vê, o Jesus é um treinador bem pago no meio europeu. Portanto, não é assim qualquer clube. Você criticava quando o Benfica lhe pagava aquele ordenado, dizia que era um escândalo. E agora já acha eu bem. disse, onde é que eu disse isso? Onde é que eu estava neste programa? Você escreveu. Pá. Você disse tanto disparate. Eu escrevi onde? Ui, você disse. Você até disse. Coisas, até lhe chamou rasteirinho. Este homem, quer que eu retraga aqui o que você escreveu sobre ele? Esse tweet. Você era o treinador rival. Você teve tanto. Era o treinador rival. Manel. Vou dizer que ele ganhava. Está bem, já percebi. Você é conforme o vento. Já disse isso. Jorge Jesus teve um acesso de sinceridade, porque o que ele, deve ser das poucas coisas que eu concordo absolutamente com ele, e ele disse que, de facto, que ia notar a saída apesar das contratações que tinham feito, que iam notar a diferença, porque não acreditava que o Bas Dost, que ele nem sequer falou, e o Castanhos, ou os Castão, conseguissem marcar tantos golos como a dupla Slimani e Theo. Portanto, não fui eu que disse isto, foi o Jorge Jesus. Foram os dois embora. Eu, presidente de um clube, que acabei de dizer que fiz a contratação do gajo mais caro de sempre, ter o treinador a dizer isto e ficar bem, é sinal de que é o reino da palhaçada em Alvalade. Qualquer palhaço agora do Sporting diz o que lhe apetece. Como é que é possível o treinador, depois do presidente ter feito o esforço que fez, seguramente, para vender os jogadores que conseguiu vender, para contratar os que conseguiu contratar, e depois tem o treinador a dizer: eu acho que estes gajos que vieram agora, o Bas Dost e o outro, não vão ser capazes de chegar a marcar os golos. Se fosse um adversário a dizer o próprio treinador a dizer isto, isto não é um tiro no pé, isto é uma úzia de disparar para os dedos, para as unhas dos pés. Ele está a lidar psicologicamente com os jogadores, está a gerir expectativas. O Bas Dost, aliás, foi visto a ler a entrevista do Jorge Jesus num avião da Holanda para cá, a ler a entrevista que é para ficar condicionado psicologicamente. Mas alguma nota de destaque nesta entrevista do Jesus, José Pina? Eu acho que ele teve bem na entrevista. Surpreendeu-te quando ele disse que pensou em sair no primeiro mês do Sporting? Lá está, ele diz isso. Reparem bem uma coisa. Também é mentira. Acreditam. Querem Não, ver que é se ele mentira. diz isso, é porque. Mas isto é. Para o bem e para o mal, o Jorge José é assim. Portanto, eu tinha razão. também acredito nas outras coisas que ele diz. Eu tinha também razão. acredito. Eu tinha Se ele razão. diz isto, eu acredito perfeitamente que o Sporting não estava interessado em Rafa e outras coisas que ele diz. Acredita? Eu acredito nisso. Agora. Era como o Mitroglou. Pois havia o contrato. Isso. Ele, no fundo, obviamente, para o que ele tinha vindo da estrutura, que se calhar aconteceu do Benfica, porque é reconhecido que a estrutura do Benfica evoluiu imenso nos últimos anos, é verdade. Ele achava que, o que é que se passa aqui? Agora, a verdade é que a estrutura do Sporting este ano está melhor que o ano passado, a do ano passado já estaria melhor que a do outro ano e a do outro ano. O que eu quero relevar aqui foi o excelente trabalho que o Leonardo Jardim fez, que eu sou fã do Leonardo Jardim, é um grande treinador, que o Leonardo Jardim fez nesse ano do Sporting. Agora, não é isso que me vai... isso acaba até por ser um elogio indireto aos outros treinadores anteriores, porque conseguiram fazer um trabalho. O Leonardo Jardim, então, eu já disse aqui, o Leonardo Jardim conseguiu fazer omeletes sem ovos e sem frigideira. Aquilo foi um trabalho extraordinário. Aliás, o Leonardo Jardim está a provar que é um belíssimo treinador. Portanto, o Sporting sempre teve bons treinadores na era do Bruno Carvalho. E eu acho que este ano o Sporting atacou belíssimamente no mercado, tem jogadores consistentes para várias posições e vai atacar as frentes todas. E é isto que tenho a dizer. Vendeu mais do que comprou e pronto, e agora siga a bola e se calhar está na altura de falar do Antero, que tinha aqui umas coisas eu acho que os nossos espectadores em casa devem estar baralhados, aqueles que leram a entrevista do Jorge Jesus, a dupla entrevista, ou chame-se lá como quiser. Porque aquilo que o Zé Pina acaba aqui de dizer, se calhar muita gente neste momento deixa de vir a TVI e vai outra vez ler a entrevista, porque eu acho que o Zé Pina ou não leu a entrevista ou esteve distraído. Agora não, podem fazer depois, agora não. Exatamente, Desculpa, agora não. Agora não. Ele diz, sou o senhor das minhas ideias e não é fácil trabalhar comigo.
É uma das pérolas desta entrevista que é surreal. Como é que ele destrata e trata o Presidente como se não for como eu, quero, o Presidente várias vamos ter vezes na problemas. entrevista. Parece agora o Manel. Vamos ter problemas se não for como eu quero. Isto... E eles já sabem que isto é assim. E depois diz esta pérola. Portanto, o Zé Pina acabou de dizer o que disse, mas diz esta pérola. Pergunta, acha que esta equipa do Sporting está como imaginou que poderia ficar há um ano? Finalmente olhamos para o plantel e vemos que esta equipa, é logo interrompido, não estamos a falar apenas do plantel, mas sim toda a estrutura do futebol. Neste momento, o plantel já tem identidade e as exigências que o Sporting precisa, neste momento. Portanto, tudo o que está para trás não interessa nada. Depois, tudo o que é estrutura de futebol, a pouco e pouco o Presidente tem criado condições de trabalho espetaculares para toda a gente. Estamos a criar uma equipa muito forte, tanto aquela que joga por dentro como a que joga por fora. Portanto, tudo o que estava para trás não contava. Só que aqui há um problema, Sousa Martins. É que o Presidente do Sporting está lá desde o dia 27 de março ou 28 de março de 2013. Ou seja, 2013, 2014 foi a época dele, 2014, 2015 foi a época dele. Ele está a passar um atestado de incompetência ao Presidente, dizendo... Qual dividir? Você tem dúvida que isto é tudo fachada, que eles não se dão? Isto é tudo fachada, como você sabe. Isso é manobra de comunicação, já toda a gente percebeu isso. Isto é o que ele diz. Continua isso. É o que ele diz. Não fique incomodado, é o que ele coisas. Ele elogia o Bruno Carvalho várias vezes. Soa falso. Soa falso, pouco lhe interessa, está a ver? Você sabe que a relação entre eles não é nada daquilo que aparenta. Pronto, está bem, você quer acreditar. Vamos entrar no capítulo Ander Henrique e no capítulo do Futebol Clube do Porto, mas antes, para encerrarmos na totalidade também esta área das transferências, Pedro Sousa, vamos a negócios que falharam, que não se concretizaram. Há vários, e começamos justamente pelo Futebol Clube do Porto e desde logo Quintero, que é um ativo que o Porto tem no seu plantel. E já agora, já que vais falar a seguir de Antero Henrique, é um jogador de 23 anos, é um jogador que custou 10 milhões de euros em tranches de 5 mais 5, vindo do Pescara para o Porto em 2013. E repara bem, ele estava cedido a época passada ao Rennes, a época que terminou, 15-16, jogava pouco, mas mesmo assim foi renovado o contrato em janeiro deste ano até 2021. As informações que temos é que passou a ganhar 3 milhões de euros brutos. O que quer dizer que contrato até 2021 temos pela frente um contrato de 15 milhões de euros. E as informações que temos é que uma das questões que terá estado em cima da mesa e sobre as quais foi questionado Antero Henrique tem a ver precisamente com esta renovação de Quintero no passado mês de janeiro para estes números. Passou de 1,6 para 3 milhões de euros brutos com um contrato até 2021. Já agora, sobre a saída de Antero, Manel, o que é que tu achas que aconteceu? Nós deixamos aqui uma pergunta aos nossos telespectadores, uma pergunta opinativa. Antero Henrique sai do Futebol do Porto porque, por razões pessoais, por divergências com Pinto da Costa, por divergências com outras pessoas. Pessoais é a versão oficial. Parece-te que foi isso que aconteceu? Pois não, eu acho que o que foi invocado publicamente foram razões pessoais, mas eu incluo no capítulo das razões pessoais o facto de alguém estar num cargo, está a desempenhar um cargo e descobrir que não tem a solidariedade ou a concordância, melhor dizendo, de quem o tutela. Portanto, eu acho que aquilo tem vindo a público e que, a meu ver, enfim, nunca foi desmentido, mas com esta demissão esses desmentidos perdem um bocadinho de força, é que o Antero Henrique, como diretor ou responsável do Futebol do Porto, teria algumas opções estratégicas, nomeadamente na contratação do treinador e na contratação dos jogadores e, enfim, na renovação dos contratos, etc., que provavelmente, durante muito tempo, tiveram a anuência da direção da SAD, nomeadamente do seu presidente, e, ultimamente, pelos vistos, não tinham. Ou então, tiveram, ou melhor, não tiveram a anuência, mas tiveram a concordância em termos de efetivação, e depois os resultados vieram a provar que, digamos, quem discordava dele tinha razão. Portanto, há aqui um ponto que eu não sei, porque apesar de que toda a gente diz que havia uns jogadores que eram do Alexandre e uns jogadores que eram dele, para mim os jogadores eram todos do Porto. E, portanto, que digam o que disserem, quer o Presidente, quer o diretor do Departamento de Futebol, que deram sempre a cara, ainda por cima o Antero, ainda há poucos meses tinha sido promovido, entre aspas, à administrador da SAD, quer dizer que, em termos formais, aderiu a tudo o que se fez nos últimos tempos. E, portanto, a não ser que ele agora venha dizer que foi forçado
a ser administrador e que nos últimos 3 anos de derrotas foi sempre tudo contra a sua vontade e que os jogadores não eram nenhuns do que eles gostavam e que o treinador não era nenhum do que ele queria, eu, enfim, por muito que isto possa custar a quem gosta do Antero, o Antero está umbilicalmente ligado a isto, como está o resto da administração da SAD. Agora, o que é normal num clube destes, como é evidente, qualquer clube, é se há um funcionário ou um administrador que tem determinados poderes que se vê, digamos, ultrapassado pelo Presidente, o que ele deve fazer é pedir admissão. Aquilo que eu critico é o timing. Das duas, uma. Ou é mentira, ou só mentira, todas as divergências que foram sendo anunciadas ao longo da época, nomeadamente, eu já há coisas nos jornais que depois o Porto desmentiu, a dizer que ele que era contra o Lopetegui. Ora bem, se era, fez muito bem. Que era contra o Peseiro. Se era, fez muito bem. E que era contra o Espírito Santo. Isso ainda vamos ver. Mas se um diretor de futebol, se isto for verdade, e se ele era contra todas essas contratações, ninguém percebe, eu não percebo, como é que ele se ficou diretor responsável pelo futebol e dar a cara este tempo todo e ainda aceitou, a seguir a isso, ser promovido a administrador da SAD. Portanto, eu acho que o Antero agora, eu conheço, sou amigo dele, como sou amigo das outras pessoas que estão na administração da SAD em termos pessoais, mas não conheço, não sou íntimo de ninguém e, portanto, não conheço nada do que se passa, mas acho, eu visto de fora, como adepto do Porto, mas que está a ver isto de fora, eu acho que o Antero devia vir explicar porque é que saiu, ou quando é que razões pessoais são estas, ou a partir de quando é que elas existiram. Portanto, as razões pessoais existiram este ano. Eu tive um problema pessoal, familiar, pronto, ok. E o resto... Eu acho difícil é que se possa agora dizer, não, o Antero sai agora, ficou farto, como já vi no jornal, ficou farto. Quer dizer, andam lá 2 anos ou 3 anos a perder como diretor e não tinha responsabilidade nenhuma. E agora é que sai e vai dizer, isto não é nada comigo, se fosse comigo tínhamos ganho tudo. Eu acho difícil defender isto, mesmo para ele. Eu, aliás, confidenciava a amigos meus do Porto, até ligados à direção, que me diziam, o Antero vai-se demitir, não concorda com nada disto. E eu disse, não, então tem que se demitir. Mas eu já não vou ouvir dizer isto há muito tempo. Se o Antero, de facto, não concordou com o Lopetegui, caramba, o Lopetegui esteve lá quase 2 anos. E ele aguentou. É mau, é triste. Não concordou a seguir com o José Peseiro e continuou lá. É triste. Não concordou com o Nuno Espírito Santo e continuou lá até ao fim das transferências. É triste. Portanto, eu não quero acreditar nada disto. Eu quero acreditar que as razões pessoais são outras. Provavelmente até é um esgotamento, pode estar com esgotamento, pode estar a precisar de férias, aliás, ele disse que ia de férias com a família, e portanto pode estar a precisar de dar mais atenção à família. Pode ter tido, nunca se sabe estas coisas, para ser um convite milionário para ir para ali ou para acolá. Ele é uma pessoa, digamos, que ao longo destes anos tem um palmarés que também tem uma idade que lhe permitem outros voos. Portanto, não ficaria admirado se de repente, não digo já, mas enfim, de repente aparecesse um convite para diretor desportivo de um grande clube internacional. Não ficaria admirado e perceberia. Mas eu acho que neste momento, de facto, para o Porto o que interessa é concentrar-se nos jogos que tem, com os dirigentes que tem e com a equipa que tem e tentar fazer o melhor possível. Mas, falando do Antero, que é inatacável, a verdade é que eu acho que ele deve uma explicação. E deve uma explicação aos sócios. Porque ele foi eleito pelos sócios. E, portanto, se vai embora e invoca razões pessoais, eu, como sócio, sinto-me no direito de saber porque é que ele saiu. Se eu me disser, é uma razão estritamente for pessoal, familiar, eu não quero saber mais nada. Okay. Agora, se são razões pessoais ligadas a divergências, eu quero saber. E quero perceber. E se ele me disser, ou ele em público dizer, eu já com o Lopetegui não concordei, eu tenho que dizer assim, como diz aqui do Pina, é um palhaço. Manel, mas pode ser, é um palhaço. Pode ser uma retirada estratégica para depois avançar. Não é isso que estamos a ver. É um palhaço. Não, pode ser. Se não concordou com o Lopetegui e aguentou lá 1 ano e meio, se não concordou com o Peseiro e aguentou lá outro tempo, se não concordou com o Espírito Santo, eu já não falo dos jogadores, só estou a falar dos treinadores, e ficou lá até agora, eu digo dele o que disse do Pina, é um palhaço. Portanto, gostava que ele viesse aqui explicar os sócios do Porto que o elegeram, que lhe pagaram o ordenado, os sócios e os acionistas, durante muito tempo, têm a obrigação de saber, como já disse isto do Presidente e da administração da SAD. Têm que prestar declarações. São pessoas pagas pelos sócios e pelos acionistas. Têm que prestar. Eu acho que se ele sai, neste momento, e razões pessoais, invocando apenas razões pessoais,
acho pouco. Manel, mas se ele me vier dizer, desculpa lá, só que isto é muito importante, se ele me vier dizer, porque eu respeito, eu não sei o que é que se passa, já disse. se ele me vier dizer, são razões pessoais, estritamente do foro familiar, eu não quero saber mais nada. A informação que eu tenho é que isto é estratégico, que Antero Henrique sai agora e ele jamais se candidatará contra o atual presidente, mas numa disputa que vai existir, quando tiver que existir, ele estará bem posicionado para avançar. E desse ponto de vista é bem jogado. Politicamente diz-se que isto é uma jogada, normalmente sai-se a tempo para depois, mais tarde, aparecer com força. Eu não sei se é ou se não é. Mas a verdade é que eu andei aqui a falar há uns tempos e o Manel negou sempre a evidência. Todos nós percebíamos que algo ia acontecer, que não havia consenso. É sabida as posições do filho do Presidente, é sabida a posição de Antero, e há aqui uma outra que não se fala muito. É que Antero Henrique, há um problema também com Adelino Caldeira. E, portanto, como é evidente, aquilo é um saco de gatos, aquilo que se passa neste momento no Futebol Clube do Porto, mesmo que o Manel, com o seu coração de portista e de adepto fervoroso, queira pelo menos negar a evidência. Mas não sabemos que problema é esse com o Adelino Caldeira, que eu... Há um problema, vamos dizer que é um problema de personalidades, de feitios, não se dão. Mas qual é o problema? Não se dão. Há um problema ali dentro. Não se dão quem é que não sabe? Não se dá ali um problema dentro. Antero e Adelino Caldeira não... Mas qual é o problema? Não, qual é o problema? Há um problema, mas é um problema que é de saúde. Entre o filho do Presidente... Mas é um problema de como é evidente, não é de saúde. Se fosse de saúde, eu não falaria aqui. Então, mas há um problema. Há um problema com o Adelino Caldeira. Mas que problema? O Manel quer negar a evidência. O filho do Presidente tem cada vez mais peso dentro da estrutura do Porto. Acho que isto é evidente. Mas ele tem nenhum cargo lá, como é que tem mais Nem peso? precisa ter. Oh, Manel, nem precisa ter. Mas é o filho ou o pai? Manel. Mas quem é que tem poder no Porto? Estou a falar do filho. Mas quem é que manda no Porto? Manel, isso acha que é o filho que manda ou é o pai? Quem é que manda? Não, sabe o que é o poder de influência? Isso é que se deve interrogar, Manel. Porquê é que isto está a acontecer? Oh, Manel, não se vir contra mim. Pergunta não, eu só estou a querer perceber. Não, o que eu estou a há dizer um problema com o Adelino Caldeira. Qual é o problema? Do ponto de vista do relacionamento, não estou a falar do relacionamento, não estou a falar de saúde. Como é há um problema. Há um problema com o Eduardo Muniz. O meu amigo dizer, qual é o problema? Eu vou dizer, partiu uma unha. Não há problema nenhum. Não é a mesma coisa. Há um problema com o Adelino Caldeira, quer dizer, qual é o problema com o Adelino Caldeira? Isso é um problema de relacionamento. As pessoas às vezes não se dão. Mas com Manel, quem? Uma linguagem, não estão na mesma onda, não sei se está a perceber. Mas com quem? Entre ele e quem? Entre o filho do Presidente. Mas o filho com o Adelino Caldeira, em que órgão do Porto é que se encontra? Em que órgão? Não sei, mas que não há um entendimento. E sabe que isso tem influência. Mas o filho do Presidente, sim. Em que órgão é que está lá? Manel, não me vai responder que ele também não tem nenhum jogador. Não me vai dar essa resposta clássica. Não, é que... Conhece os jogadores dele? Não, é que normalmente... Conhece os jogadores dele? Diga lá quais são. Classicamente... Mas tem alguns jogadores? Não, se calhar tem, diga-me. Sei é que ele participa em várias operações, ou também vai dizer mas que não. Mas não sei, eu não conheço. Já vieram identificar, mas eu estou aqui para dizer, diga. Você não lê os jornais? Eu leio, mas em que os jogadores é que são dele? São vários jogadores que ele intermediou. Dele são dele? Não, intermediou. Sabe o que é intermediar? Isso pronto. É público. Então isso não é ter influência? Não é ter influência nas contratações? Sabe quantos empresários trabalham com o Porto? Manel, você foi os empresários que trabalham no Benfica têm influência no Benfica? Você foi votar e teve... Não, nenhum dos empresários é filho do Presidente. É toda a diferença. Mas e qual é a diferença? Não acha que não há diferença nenhuma? Acho que não. Então, Manel, então está bem. Eu acho continuo. que não. Pronto, Manel, então continuo. Você acha que não? Aliás, eu acho hoje, aliás, é o que diz, se calhar o Pedro Guerra não diz isso, mas é o que se diz, é que Jorge Mendes, até que é empresário do próprio treinador, é um empresário com grande influência, como é sabido. O Jorge Mendes. Portanto, acha que o filho do Presidente tem mais influência que Jorge Mendes? Acha? Diga-me lá. Diga-me isso a mim. Deixa agora também agora passar para o Zé. Zé, a tua leitura desta saída do administrador Antero Henrique. A minha leitura é a leitura que eu já tive aqui há uns tempos. É isto, o que se está a passar no Porto, obviamente são problemas pessoais. Com o Alexandre, com o Adelino, são problemas pessoais que ele tem, obviamente. E o caso do Antero é mais um capítulo. É mais um capítulo, um dos capítulos finais do regresso do Porto ao que era o Porto dos finais dos anos 80 e início dos anos 90. É aquilo que eu ando a dizer. É o regresso desse velho Porto que começou há uns meses com as entrevistas do Pinto da Costa, com as visitas do Pinto da Costa a casas do Porto, a dizer Lisboa, nós somos o baluarte do Norte. É o regresso. As pessoas dos anos 80. Antero Henrique era, eu sempre me habituei a ver no Antero Henrique a face do Porto moderno, das SADs, um homem da informação, da comunicação. É o Porto moderno. O Porto moderno está a acabar. Porque temos o filho do Presidente ali, temos a estrutura, o velho modus operandi do Porto dos anos 80. O Pinto da Costa pensa que vai recuperar o Porto com os momentos dos anos 80. O Porto tem que avançar. Não pode. Essa para mim é a minha leitura. O Antero Henrique era a visão do Porto moderno. Mas
obviamente, o Manuel Serrão também tem alguma razão. Então, se ele... Não sei que ele não era o treinador dele, se não eram os jogadores dele, não sei o quê, já podia ter feito isso há mais tempo. Agora, não sei se era só isso. Agora, não sei se era só isso. Agora urge... Não, eu estou a dar a minha opinião. O amigo acha que o Pina falou ao Luís Coutinho Henrique, conhece de algum lado, só que é moderno. Toda a gente está a dar a gente a opinião. Sim, mas... Mas, Manel, tu também falas coisas do Sporting, da Associação, conheces o Jorge Jesus. Não, eu conheço o Jorge Jesus porque ele está todos os dias nos jornais. Eu também estou a falar do Antero por aquilo que eu sei do Antero. Porque o Antero entrou numa fase de reestruturação. O Manel não pode dizer tudo o que sabe. Do Porto. Bem, eu sei que não pode dizer tudo o que sabe, obviamente. O Manel dissesse tudo o que sabe, começava a chorar. Nós estamos aqui a dizer isso. Portanto, o que eu acho é que o Sporting é bom. O Porto perde 3 anos consecutivos, é o Porto moderno. O Porto... Não. O Porto moderno é o Porto que perde 3 anos seguidos. Mas eu não estou a dizer... Esse é que é o Porto moderno. Mas eu não estou a dizer... Não, mas o Porto moderno... Mas o Porto moderno não ganhou uma Liga Europa, não ganhou uma Champions. Não foi tricampeão, esse Porto moderno não foi. Foi. Epá, só que também não se pode ganhar sempre. Agora... Mas quem é que são os louros dessas vitórias? Por isso... Mas quem são os louros dessas vitórias? Sei lá, veja, é uma tal estrutura. O momento sabe o que é que o André Henrique fazia? O que é que o André Henrique fazia no Porto quando o Porto foi campeão europeu pela primeira vez? Tem alguma ideia do que ele fazia? Pela primeira vez? Era roupeiro. Com o calcanhar do Madger. Era roupeiro. Você estava lá. Vou dar 3 hipóteses. Era roupeiro, era massagista ou era jornalista? Eu não estou a falar dos últimos anos. Está a falar de uma coisa que sabe. Era roupeiro, vou dar 3 hipóteses. Era roupeiro, era massagista ou era jornalista? Diga lá o que era. O Manel está a utilizar a mesma técnica que usou com o Pedro Guerra. Os espectadores já perceberam. Pronto, já perceberam isso. Já perceberam isso. Esta é a minha opinião. Não percebo nada. Permita fazer aqui uma oferta. Agora, eu só queria... O Zé Pina, porque o Zé Pina aqui na semana passada disse que era o Anselmo Oculista. Enganei-me, era o Alberto O Fernando Santos é o Alberto Oculista. O Alberto Oculista. Carinhosamente oferecer um cheque prenda. Alberto Oculista é também um parceiro do Sport Lisboa e Benfica. E o Zé Pina, para comprar, tem aqui um desconto de 100 euros para comprar uns óculos para reler a entrevista do Jorge Jesus. É para dar ao Zé Pina. Não, isso é poucas ilhas. Isso é poucas ilhas que tem. 100 euros. Isso é poucas ilhas que tem o Gelson à frente. Excelentíssimo senhor José de Pina, portanto, é para oferecer ao Zé Pina. Tem desconto quando for comprar uns óculos. Leia a entrevista outra vez. Manel, não disse, não trouxe o Manel. Eu vou me enganar na próxima vez que eu também quero. Eu gosto deste momento de fair play. Gosto. Do fair play. Eu queria mandar aqui só um grande abraço ao presidente do núcleo de Vila Nova de Santo André, o José Vidal, que faz um extraordinário trabalho. Agora, só para dar conta também dos resultados da nossa votação. Não é bem uma votação, é um pedido de opinião sobre Antero Henriques. Ganhou a resposta sai do Porto por divergências com Jorge Nuno Pinto da Costa. É a resposta mais votada. Vamos passar para outra das nossas perguntas. Se concorda que o Benfica quer correr com a Luizão, se concorda com o Jesus. Portanto, fica aqui esta opinião que sim, Jesus tem razão, 57%. Sobre Adrian, deve continuar como capitão do Sporting? Sim, ganhou o sim nesta consulta de opinião aos nossos telespectadores. Fechamos assim o prolongamento, voltamos na próxima segunda-feira. Continuar como capitão do Sporting, que é para eu medir o resto da época. Está feito também. Está feito também esta declaração de interesse do Manuel Serrão. Como eu dizia, voltamos na próxima segunda-feira. Tenha uma ótima semana. Boa noite.